Fala pessoal, Lúcio Manzanetti, mais um ManzaCast para vocês e também um Aconvapcast. Então, a gente está fazendo uma gravação e ele vai ser exibido nos dois podcasts, no Aconvap e ManzaCast. Beleza? Quem quiser fazer uma gravação de podcast, pode entrar em contato com a gente. A gente tem um estúdio lindo aqui em São José dos Campos e aí a gente vai apresentar esse estúdio para vocês. Agradecer também os patrocinadores, Obratec Projetos, Polo Vale Decor. Um abraço para o nosso querido grupo também da Aconvap, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Beleza? Os nossos episódios são exibidos no YouTube e no Spotify às terças e quintas às 20 horas. Tá bom? Bom, hoje a gente tem um convidado internacional e para fazer a gravação desse podcast eu trouxe um querido amigo aqui, Nicolas Marcondes César. Fala, Nicolas, beleza? Fala, Lucio, fala pessoal, todo mundo que está nos ouvindo. Queria primeiramente te agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui novamente, né? Sim, Já era um é fã, de casa. já sou Nicolas, de casa, comecei como fã e agora faço parte aqui, às vezes, né, dou um pitaco aqui, mas Lúcio, obrigado pelo convite. Estou super curioso para ouvir a história do Anderson e trazer esse paralelo, né, do mercado americano para o mercado brasileiro. A gente que atua aqui sabe que muito provavelmente o mercado americano está alguns passos na nossa frente, então acho que a gente tem muito a aprender. É só agradecer ao nosso convidado e você, Lúcio, pelo convite de estar aqui hoje com vocês, é um prazer. maravilha. E a gente está aqui com Anderson Ramos. Fala, Anderson, tudo bom? Tudo bem, Lúcio? Como é que vai? Nicolas, como vai? Tudo bem? Tudo Legal demais jóia. estar participando aí do podcast. Obrigado pelo convite, né? Maravilha. E tô aqui ansioso por essa conversa, para Agradecer contar também também ao um nosso pouquinho. amigo Lucas Souza aí, que fez a ponte de ligação até o Anderson Ramos aí. Cara, a gente Legal. tem hoje um lance muito legal para falar aí que o Anderson Ramos faz lá nos Estados Unidos, né? Então a gente está fazendo esse podcast aqui online, gravado, né? E ele está lá nos Estados Unidos. Que lugar você está aí, Anderson? Eu tô em Orlando, aqui na Flórida. Maravilha. E ele faz impressão de casas em 3D, né? Tem uma máquina. Isso é o final da história, né? Nós vamos começar lá do início, né, Anderson? Mas é muito legal mesmo. Cara, eu tô aqui, como se diz, encantado aí com essa tecnologia. Beleza? Vamos mostrar para Legal. todo mundo como é que funciona isso aí. Então, vamos lá, Anderson. Conta pra gente quem é o Anderson Ramos. Legal, tá bom. Bom, eu vou falar a história completa aqui. Eu tô aqui nos Estados Unidos há mais ou menos 8 anos, né? Minha vida toda no Brasil eu fui executivo de multinacional, né? Eu fui executivo da Nokia, de celulares, de IBM, trabalhei no mercado de telecom, de tecnologia por muito tempo. Eu também montei uma agência de promoção e publicidade que ficou grande aí no Brasil também. E, né, a minha carreira toda foi construída dessa forma aí. E aí eu resolvi vir para os Estados Unidos já, né? A minha formação é em economia e eu resolvi vir para os Estados Unidos aí, como eu te falei, há 8 anos atrás. Né, essa mudança foi um negócio bem interessante, porque a gente vinha todos os anos de férias para cá, né? Minha família toda de férias, a gente veio para cá com as crianças. E aí, numa ocasião dessa, minha É esposa bom, falou: né? cara, vamos. Aí você vai se apaixonando ali e tal. Pois é, todo ano, cara. Esse Aham. negócio impressionante. Orlando é uma cidade mágica, né? Não sei se vocês Sim, tiveram a oportunidade de conhecer, mas Orlando é conheço. uma cidade, de verdade, é uma cidade mágica, né? O Mickey Cara, Mouse aqui faz toda a diferença. faz. É, então, a gente veio para cá e ela falou: não, putz, eu queria vamos comprar uma casa. Eu falei: putz, compra casa, a gente tá aqui de férias. Não, vamos comprar uma casa e tal. E aí a gente resolveu naquele dia 1º do ano, era o dia 1º do ano, tudo fechado. A gente veio ver uma construtora numa região que ela já tinha pesquisado. Entramos na casa, Ela por já estava acaso, de olho já, você que não ela sabia. estava de olho. Tudo planejado, cara, tudo planejado. E aí, quando nós entramos, cara, o mais incrível é que a casa era uma casa modelo, né? E a casa chamava Anderson. Sim. Aí ela falou assim: tá, isso é um Ih, sinal de rapaz. Deus. Então, não tem jeito, essa você não escapa. Uhum. E aí a gente acabou, né, comprando a casa. Então a gente comprou, isso foi, putz, cara, foi comprei acho que em 2013, acho que foi uma coisa assim, 2000, não, 2013, Uhum. 2014, mais ou menos isso. E aí a gente começou
a esperar a casa ficar pronta, 6 meses, né, para a casa entregar. Quando a casa entregou, ela falou, não, agora eu quero passar 1 ano lá com as crianças, porque eu quero testar, quero ver se o mercado é legal, vai ser bom para as crianças. Ela já estava com tudo armada, né? Aham. Ela trabalha com o quê? Hoje ela é design de interiores aqui, design de interiores, ela trabalha com decoração Maravilha. de imóveis, ela está bem ativa nesse segmento. Aí no Brasil ela trabalhava com moda, né, também Sim. lojas e coisa do tipo, mas ela sempre teve o pé aqui nos Estados Unidos, né? E Aham. aí, numa ocasião, né, que ela veio passar férias aqui, ela estava 1 ano, eu vinha a cada 30 dias, 25 dias, 30 dias, eu estava aqui, ponte aérea, né? São Paulo, Sim. Orlando, aquela loucura. E aí, numa ocasião que ela foi para o Brasil, eu estava no processo de negociação de venda na minha empresa aí, né, com um grupo francês. E naquele dia ela falou: eu vou levar as crianças no médico, emprestei carro blindado, aquelas coisas, né, de Brasil. E eu acabei indo de táxi. Bom, naquele dia, a fatalidade de me pegarem no trânsito aí, né? Tava meio que planejado aí, né? Então eu tive Sim. a pouca sorte, né, de ser o escolhido ali. Então eles me pegaram, eu, um taxista, começaram a fazer aquele terror, né? Um na frente com o Nossa. taxista, um atrás comigo, arma na cabeça, aquela coisa, né, horrorosa. E aí, infelizmente, né, o taxista deu um vacilo de movimento lá, eles acabaram acertando, né, o taxista com um tiro na Nossa. boca, um Uma negócio horroroso. tragédia aí E aí, no isso meio aí. acontece, né? O cara tá com a arma na sua cabeça, você fala, bom, agora sou eu, né? Então, aquela coisa louca que você começa a contar segundos, a sua vida passa rapidamente, você fica calculando ali os movimentos que você faz para tentar desviar de qualquer coisa que aconteça. E aí Deus presente, né? Fez ali começou um movimento lateral ali de carros, buzina, não sei o quê. Então os caras se assustaram, um gritou pro outro, vai, e bum, saíram com a minha mala na mão, minha vida dentro da mala, levaram tudo e tudo bem, né? Então nesse dia eu tomei a decisão, cara, foi exatamente nesse dia, na delegacia eu liguei para minha mulher, né? Depois de muito sufoco ali, liguei para ela e falei, ó, prepara tudo que você tá indo embora amanhã, você não fica mais nenhum dia aqui e eu tô indo na sequência. Então aí eu mudei o modelo de negociação com essa empresa que estava negociando conosco aí e tal, e eu saí mais rápido e de lá para cá eu escolhi os Estados Unidos e, cara, eu volto muito de vez em quando para visitar a família, né? Isso quando a família também não vem para cá. Então, o movimento, infelizmente, acabou sendo esse da pior maneira possível, né? Sim. A gente estava com um planejamento disso acontecer um pouquinho mais para frente, mas, né, de verdade não vale a pena, né? O risco se expôs aí num Uhum. patamar muito alto, então eu falei, não, Beleza. não dá. E aí você Chega disso. chegou lá Então, nos Estados Unidos. Putz, e agora? O que que eu faço? Como é que foi? aqui nos Estados Unidos tem uma coisa interessante, né? A gente sempre brinca que aqui tem o ciclo dos 7, né? O ciclo dos 7 é simples. Assim, os primeiros 7 meses que você chega aqui, é tudo lindo. É tudo lindo. Você vai para todo lugar, você visita, você passeia, você conhece, você conversa, você vai no parque, você vai conhecer estados, você vai para praia, você vai para todo lugar, você vai esquiar. É um Uhum. espetáculo. É um espetáculo. Sim. Primeiros 7 meses, tá? Aí no segundo ciclo de 7 começa, né? Assim, bom, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque aí você começa a se questionar, porque se você não veio definido o que você vai fazer, você começa a entrar num processo de questionamento. Bom, o que eu vou fazer, o que eu não sei o quê, e aí você começa a se deparar com muitas coisas, né? Muita gente se depara com o problema da linguagem, né? Do idioma, Uhum. outros com o problema cultural, né? Aqui é outra coisa, não adianta, aqui se come o que a gente não come aí, os hábitos aqui são diferentes, né? O hábito de consumo é diferente, então assim, não é a mesma coisa, por mais que a Flórida esteja lotada de latinos, né? Que nós entramos no pacote dos Sim. latinos. Então, Brasileiro, a gente então, é que nem grama aí. brasileiro Tem tem bastante. bastante. Uhum. E cada vez mais chegando, e E chegando. aí? Bom, mas nesse processo, nos próximos 7 meses, você questiona. Se você sai desses próximos 7 meses dizendo, não, encontrei um caminho, os próximos 7 meses você vai alçar e a tua vida vai seguir. Né? Se você não encontrar, provavelmente você volta. E é o que acontece, infelizmente, com muitos brasileiros. Né? Eles acabam voltando, perdendo dinheiro, perdendo tudo, porque tem uma coisa, Lúcio, que é interessante. Sim. Se você é milionário aí, você chega aqui rico, você sai daí do avião, olha, Sim. o avião é milionário, não importa. Pelo menos 5 vezes mais pobre, né? Outro dia eu ouvi uma muito boa. Se você sair rico daí, Deus sabe como você chega aqui.
Anderson, Então, o pessoal fala que Fala aí, se for para Nicolas. você ser rico, seja rico em dólar, né? Porque seja rico em dólar, foi né? impressionante. Você falou de Orlando, pô, até a gente pode acabar se encontrando. Daqui a 13 dias eu tô indo para Orlando. Vou tirar férias, vou lá ver o Ó, Mickey. maravilha. Vai tomar azul. Cara, outro dia uma pessoa que vai comigo falou, pô, fui na casa de câmbio, cheguei lá com 5.000 reais, falei, pô, vou cheio de dinheiro para os Estados Unidos, saí de lá com 700 dólares, falei, nossa senhora, cadê o meu dinheiro que estava aqui, né? Realmente, claro, né, são momentos e tudo mais, mas é muito verdade o que você falou nisso. De fato esse é um problema. O câmbio mata, né, de verdade. Então você tem que vir com o pensamento: se você quer morar aqui, você tem que vir para construir aqui, você tem que fazer a tua história aqui, você tem que ganhar dinheiro aqui, né? E ele é um país que ele beneficia, ele propicia muito, ele abre caminhos, portas para que você faça isso, né? Valoriza o empreendedor, né? Sim. Aqui de verdade o governo dá valor para o empreendedor. Então você empreender aqui dá resultado. Então, isso é uma coisa que me motiva, e você vê muitos brasileiros vindo para cá e tendo um sucesso absoluto, realmente ganhando dinheiro. Uhum. Outros não tanto, né? Infelizmente, como vem gente boa, vem gente ruim também, né? Então, isso é uma consequência aí, mas, no geral, se você vem bem intencionado, se você vem preparado, se você vem disposto, aqui na América basta trabalhar. Se você Beleza. trabalhar, você vai ter resultado. É Aí você começou a basicamente isso. trabalhar com o quê aí? Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito num processo de consultoria, né? Como executivo, eu tinha um networking muito forte. Eu montei um evento aqui voltado para empresários, chamava-se Jornada Empreendedora, e Uhum. aí eu trouxe 1.000 empresários do Brasil para poder falar de Maravilha, negócio, de né? Que aí conexões, você já vai Brasil, num Estados grupo, né? Unidos. Muito bacana. Fortalece. Foi muito forte. E aí, logo depois disso, a gente já começou a olhar o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, ele é gigantesco, né? Então, o Sim. mercado é um dos segmentos que mais movimentam a economia americana, né? E então gera-se muito negócio aqui em qualquer parte do segmento imobiliário. Então, a gente começou a olhar isso com muito critério, e aí eu resolvi entrar nesse mercado, né? Me posicionar nesse mercado, e Sim. aí começar, né, construir a minha história nisso também. Então, hoje o mercado imobiliário é o meu foco, né? Eu estou totalmente voltado a isso, tanto para o lado de construir imóveis, quanto para o lado também de comercialização. Eu sou business broker também nos Estados Unidos, então eu tenho, né, O que é o licença para business poder broker? comprar. Conta pra gente aí. Business broker, ele tem autorização, licença para comprar e vender empresas, né? Então, se você vai Maravilha. negociar uma empresa aqui nos Estados Unidos, você precisa estar embaixo de um broker. E esse broker é um broker de negócios. Então, ele tem capacidade para isso. Fora isso, eu também sou um agente do lado imobiliário. Então, qualquer tipo de imóvel dentro da Flórida, né, ele pode ser negociado, eu posso negociá-lo, né? Compra, venda, imóvel comercial, industrial, residencial, e aí vai, né? Todo tipo de O, imóvel. o Anderson, Então, pode concluir, por favor. não pode falar, Nicolas, pode falar. Anderson, uma dúvida que eu tenho, acho que a gente vai começar a entrar numa parte mais de entender um pouquinho do seu negócio, como é que você chegou nele, mas assim, uma dúvida que ficou na minha cabeça, você chegou nos Estados Unidos, passou lá pelo seu ciclo do 7 e resolveu abrir seu negócio. Cara, como é que é abrir um negócio nos Estados Unidos? Assim, tô falando porque a gente vê que no Brasil, eu vejo o pessoal muito reclamando, pô, mas tem uma burocracia desgraçada, Sim. pô, tem que abrir eu começo lá com a minha MEI, enfim, assim, tem toda uma jornada que às vezes ninguém entende CNPJ direito, mesmo, o cara vai CNPJ, demorar meses Deus me ali, né? livre, assim, parte tributária. Então, assim, a gente vê que no Brasil, não sei, assim, eu sinto que a gente não tem muito forte essa cultura do empreendedorismo. Você começou a comentar um pouquinho que aí nos Estados Unidos você já vê um pouco do contrário, né? O governo fomenta, parece ser relativamente mais fácil. Como é que foi para você essa parte mais burocrática? Foi simples, foi difícil? Quanto tempo Bom, levou? Como é que foi esse processo inicial para você e da sua empresa? ó, Nicolas, sua pergunta é muito boa. Talvez ela volte até um pouquinho atrás aqui para eu chegar no teu ponto, mas né, a gente hoje vive um país extremamente com alta burocracia aí no Brasil, né, com uma dinâmica bem complexa. E aqui, para nós brasileiros, ao chegar, parece tudo muito difícil, muito complicado, simplesmente porque você não entende o processo. Quando você passa a entender o fluxo do país, é tudo muito fácil, porque você tem sempre toda a informação disponível e a qualquer momento. Então, para qualquer coisa que você queira fazer, seja tirar uma carteira de motorista, abrir uma empresa, fazer um seguro, tudo, você tem informação disponível o tempo todo nos órgãos governamentais, estaduais, não importa, sempre está disponível. Então, basta você encontrar o caminho da pesquisa correta. Bom, esse é o primeiro ponto. Mas quando eu cheguei aqui, teve um fato interessante, que o maior problema hoje para o brasileiro chegar nos Estados Unidos, qual que é? É o imigratório, né? Então, Sim. visto. É você vir
vir corretamente enquadrado para você poder exercer. Muita gente se aventura, né? Vem de uma maneira que não é a mais adequada, outros vêm ilegais e outros acabam vindo né, pelo processo normal de adequação de um visto e tudo mais. E eu cheguei aqui, né? Cheguei com um bom currículo e tudo mais. E aí eu cometi o maior erro que os brasileiros cometem, que é você entregar a tua vida, porque quando você tira um visto, você está entregando a sua vida para alguém. Literalmente, porque esse cara, se fizer errado, ele acaba com a sua vida. Você vai ter que sair daqui e provavelmente, em alguns casos, não consegue voltar mais, né? Então, são cuidados que a gente tem que tomar na hora de fazer isso. Mas eu entreguei para o cara errado, para pessoas erradas, e acabou que eu tive problema, né? E não chegou um momento que o país chegou para mim e falou assim, amigo, você tem 30 dias para ir embora daqui, acabou para você. Eu falei, como assim? Aí complicou. Eu tenho uma vida já sendo construída, eu tenho filhos na escola, eu tenho tudo já planejado, eu tenho currículo, e aí você está dizendo para mim que eu tenho. O que aconteceu? Aí eu fui entender o que tinha acontecido, e de fato, né, esse profissional que não era um advogado, só fui descobrir isso depois, o que ele fez realmente foi um processo completamente errado, um processo que não existia, ele né, complicou minha vida. Bom, com isso eu tinha lá meu prazo de 30 dias, eu simplesmente, o que eu fiz? Eu falei assim, bom, vou procurar outros advogados. Fui procurar advogados, os advogados olharam para mim e falaram assim, amigo, acabou para você, pode ir embora. Eu falei assim, cara, acabou para você, pode ir embora, pega suas coisas, vai embora, volta aqui depois e pensa em outro caminho. Eu falei, de jeito nenhum. Sentei aqui com a minha esposa na cozinha aqui da minha casa e falei assim, bom, quem quer saber? Esse visto que a gente está aplicando é um visto self-petitioner. O que é isso? Eu mesmo posso fazer, eu não preciso de um advogado. Sim. Então, eu vou entrar na internet agora e vou começar a estudar sobre o visto. Comecei a entrar nos órgãos todos do governo para poder entender o que era o visto, o que precisava para aplicar esse visto. Eu comecei a escrever uma petição, não sou advogado, comecei a escrever uma petição baseado em dados que eu tinha de internet também, de informações que eu tinha na internet. Comecei a escrever uma petição e a minha mulher montando o meu processo baseado no meu histórico profissional. Bom, ao final de 18 dias, eu tinha lá uma petição de quase 160 páginas escrita e eu tinha um processo acumulado de evidências, né, de mais de 1.600 páginas. Um negócio gigante, gigante. Né, eu falei assim, bom, estou preparado. Eu mandei a petição para um advogado amigo meu no Brasil. Falei, cara, dá uma lida, porque se tiver ruim, acabou para mim. Se tiver bom, eu vou ter esperança. Então, é isso que eu tenho. Ele falou assim, cara, eu nunca vi uma petição tão bem escrita. Quem fez? Eu falei, não, eu nunca vi. Pode mandar bala. Sim. Coloquei, protocolei. Em 9 dias eu recebi uma carta da imigração dizendo o seu visto está aprovado. Parabéns, seja bem-vindo aos Estados Unidos. Ó, maravilha, hein? Isso. Competência, hein? Para responder a sua pergunta, Nicolas, de que assim, é difícil, parece difícil, mas se você realmente entender o fluxo, você vai encontrar caminho para tudo. Abrir uma empresa aqui, Nicolas, você consegue abrir uma empresa aqui, agora está um pouquinho mais complicado porque está tendo muita demanda, mas você abrir uma empresa aqui em 2 dias. Você fecha uma empresa em 2 dias. Ou em um dia você consegue fechar uma empresa. Quanto tempo você demora para fechar uma empresa no Brasil? Enquanto empresário, eu sei que isso era um processo longo, né? Então, aqui você fecha em 2 dias, né? E aí você define a classificação da sua empresa e o processo é muito simples, né? Você apura aqui os seus impostos sobre o seu resultado. Então, assim, se deu lucro, você está pagando sobre isso. Se não deu, sabe? Então, você tem uma clareza muito grande na hora de planejar o seu negócio e preparar o seu negócio. É tudo muito fácil. Mas, para isso, você tem que estar dentro da regra. Qual é o problema do brasileiro? Né? No geral, perdão, isso não são todos os brasileiros, mas alguns brasileiros chegam aqui e falam assim, não, fica tranquilo, dá um jeitinho aí, faz assim, não dá, aqui não tem jeitinho, né? Ou você entra no fluxo do troço e faz o que de verdade mandam, né? O que manda a regra, ou você vai ter um problema, e aí esse problema vai poder virar para você de várias maneiras. Pode significar a tua extradição, pode significar problema de multa, pode ser multa financeira, pode ser até prisão. Depende da gravidade do que você fez. Perfeito. Então, é simples, mas é complexo, né? Desde que você queira que esse negócio de fato seja complexo. Não, mas bacana. Não sei se eu respondi aí a tua questão, Não, acho que mas... tá bem claro. Acho que depois você passou do problema do visto, o resto, a parte mais, digamos assim, se você fosse americano, talvez teria sido muito tranquilo, né? Acho que a dificuldade foi fato, mais né? a parte migratória ali, né? Agora, Nicolas, é uma coisa que sempre perguntam para mim, né? Eu faço eu estou muito ativo nas redes sociais e as pessoas me perguntam, pô, Anderson, tem discriminação aí com o brasileiro? Assim, discriminação a gente de fato não sente algo explícito, né? Que você é latino, você é latino. Então, né, se o americano tiver que contratar um serviço, tem 2 empresas ali, uma é americana e a outra não é americana, eu tenho certeza que ele vai optar em primeira instância pela empresa americana e depois vai te dar alternativa. Mas assim, a gente não sente um negócio na cara, né?
Mas de verdade você não é um americano, você não é um cidadão americano, né? Pode até tirar a cidadania. Eu estou tirando minha cidadania agora americana. Então, eu não sinto, mas de verdade é algo que sempre está ali nas entrelinhas, né? Porque nas prioridades você nunca está no topo, no geral, isso é no geral, tá? Então a gente vê um país que dá oportunidade, a gente vê um país que foi construído por imigrante, isso aqui foi construído por imigrante, né? Quem construiu isso daqui foram basicamente muitos latinos, né? Na sua essência. Então, nós, como outras culturas, tem um poder muito grande dentro desse país, né? Tem um poder muito grande. Então, é um país bom de você viver, trabalhar, morar e tudo mais. Mas você tem que estar dentro das regras. Senão, cara, não vai funcionar. Excelente. Maravilha. E aí, quando você começou no mercado imobiliário. Foi isso? Isso, aí eu realmente entrei no mercado imobiliário, eu passei a ser um agente imobiliário, né, que aqui a gente chama de Realtor, né, que é uma associação, Uhum. que é um corretor de imóveis. Né, de Maravilha. executivo de multinacional para corretor de imóveis. Cara, isso daí durante muito tempo ficou na minha cabeça explodindo, né? Pô, Sim. cara, deixei de ser um executivo de multinacional, né, um executivo top, eu era do primeiro escalão da empresa, Sim. para passar um corretor de imóveis. Que loucura, né? E isso é coisa da minha cabeça, porque um corretor de imóvel aqui, primeiro, é uma profissão digna. Segundo, é uma profissão que você pode se dar muito bem financeiramente. Uhum. Terceiro, o mercado é gigantesco. Quarto, tem valorização absurda desse profissional aqui dentro. Então, assim, né? Chegou uma hora que eu enxerguei, eu fiz a coisa certa. Isso, aí a chavinha virou para você e você resolveu aquele conflito na tua mente, né? Acabou. E aí, nesse Maravilha. momento, o que você começa a fazer? Você começa a entender as oportunidades que esse mercado te oferece. Uhum. E aí, eu cheguei aonde estou hoje aqui, que depois eu vou contar essa história, mas olhando sempre as oportunidades, olhando as portas que estavam se abrindo para esse mercado, né? Sim. Que é um mercado muito, muito ativo, né? Um mercado que gira muito dinheiro em pouco tempo. Então, aí eu comecei a aprender muito sobre isso, comecei a me envolver bastante nisso tudo. Hoje, a minha história está construída em cima disso, né? E não quero, não pretendo e não, né, fazer nada que seja diferente disso. Está consolidado, né? Maravilha. Estamos felizes aqui com os resultados que a gente está alcançando, isso de fato. Né? Legal. E aí, como que você começou esse lance de impressão de casas em 3D, a robotização, a máquina? Como que foi essa história aí? É. Conta um Bom, pouquinho aqui da história, depois você apresenta o folder, a empresa aí pra gente. vou contar assim. Bom, eu durante esse período de transição aí, né, que eu estava iniciando tudo, eu acabei trabalhando com alguns fundos de investimento americanos aqui, então eu ajudava, né, esses fundos a identificar oportunidades para poder aportar capital em empresas de pequeno, médio porte, aqui nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países também. E numa ocasião eu conheci um dos executivos dessa empresa que estava em busca, né, de capital também, e a gente conversou muito, a gente virou, né, bons amigos, começamos a criar uma relação muito forte, né, e eu comecei a entender muito sobre o negócio dele, até para poder ajudá-lo, né, no processo todo. E aí Network eu falei, mesmo, opa, né? networking Maravilha. puro, E aí eu falei, bom, peraí, né, esse negócio vai muito além Uhum. de trazer recursos, né, esse negócio, ele é um negócio Você viu uma muito maior que oportunidade ali, né? de fato. E aí a gente começou um namoro que virou casamento, né? Hoje nós temos alguns sócios dentro da operação inteira, né? Mas virou um casamento grande e aí a gente desenhou essa operação que hoje existe, né? Que é uma operação que é uma holding com algumas empresas e cada empresa destinada a um movimento dentro do segmento de impressão 3D. Né? Então, hoje a gente está ativo nisso, a empresa vem ganhando força a cada período, né? Vem crescendo rapidamente, Uhum. ela vem sendo reconhecida, né, pelo que ela tem apresentado, o tipo de produto que a gente entrega, né, isso também é parte da nossa conversa, aí você vai entender bem, mas as nossas casas têm muitos diferenciais perante as casas americanas, né? Ah, Sim. mas é igual com a casa brasileira? Não, a casa brasileira tem um outro conceito, né? A gente está comparando com a casa americana, que é um mercado que de fato a gente está inserido e é a base primária de comparação. Mas com esse mercado a gente está com muitas e muitas vantagens sobre o processo construtivo daqui atual, né? Então a gente tem um produto superior, a gente tem materiais superiores, a gente tem um produto final muito melhor acabado, a gente tem um produto que, né, aqui nos Estados Unidos você sabe que a gente sofre com problema de furacões.
Sim. principalmente aqui na Flórida, né? Então, nossas casas têm certificação de alguns condados, de algumas cidades, de que ela é a prova de furacão. Então, você imagina você ter uma casa aprovada pela cidade que ela é a prova de furacão. Você fala, puta, isso é É bem sólida, né? já é argumento de Maravilha. venda, né? Já é argumento de venda. Então, a gente tá trabalhando forte nisso, em trabalhar os atributos positivos do nosso produto e quebrar paradigma, porque a indústria já está formatada, a indústria é uma indústria que ela não se atualiza há mais de 20 anos, né? Então, é uma indústria que faz sempre a mesma coisa da mesma maneira. Eu acho que isso também deve ser no Brasil, o Nicolas está envolvido com construção, mas ela vem do mesmo jeito, mesmo o tempo todo. Então, quando a gente chega aqui e fala, olha, a casa que você está vendo é 99% diferente dessa casa aqui que você pode morar e é muito melhor, já causa um impacto, né? Fala, Sim. como assim? Como assim? Então você está entrando num processo de quebrar paradigma o tempo todo. Fora que a maior construtora americana, né, já se posicionou nesse segmento e começou a entregar as primeiras 150 casas 3D no Texas, em Austin. Então isso trouxe um boom no mercado, porque o movimento passou a ser exponencial. Começou a muito rápido movimentar tudo. Legal. Aí, né? Se você quiser entrar nesse ponto, eu te conto essa história que ela é boa, né? Vamos lá. História de... Beleza. A gente, essa história assim, a gente está, o nosso grupo, né? Nós somos 3 empresas hoje dentro do grupo. Uhum. Uma empresa, ela está voltada 100% à fabricação das impressoras. Então, nós temos uma fábrica hoje que ela está aqui no sul da Flórida. Fica na região ali de Stuart, está próximo de Miami, 1 hora de Miami, 2 horas aqui de Orlando, mais ou menos 1h30 de Miami, né? Então, essa fábrica hoje, ela fabrica as impressoras, né? Ali a gente tem fabricação de impressoras de vários tipos, né? Tem impressoras... Eu ia perguntar isso, né? Vários tamanhos também, né? Que tem uma que uma impressora só imprime a casa. Tem outras que na reunião você tinha comentado, tem vários bracinhos, né? Que cada uma vai fazendo um pedacinho. Isso, a impressora de concreto, né, que seria a impressora que de verdade iria imprimir casas e outros itens que eu vou te explicar. A gente tem impressoras menores, impressoras que imprimem metal, imprimem argila, imprimem plásticos, né, outros polímeros. Então, tem impressoras aí bem diferenciadas, de portes menores, impressoras de mesa, impressoras de chão, mas com um porte menor. Então, tem um portfólio bem legal de máquinas que imprimem hoje em vários materiais, né? Então, são máquinas usadas em vários tipos de indústrias, de segmentos e tudo mais, bem diferenciadas. Mas a menina dos olhos hoje é a impressora de concreto. Você produz para terceiros também, ou só para holding de vocês? Não, a gente vende, essas máquinas menores hoje são máquinas que estão sendo distribuídas no mundo inteiro, né? Essa fábrica já existe há 10 anos. Então, ela já vende essas impressoras, né? Esse sócio, que é um sócio americano, antes de produzir impressoras, ele fabricava aviões de pequeno e médio porte, né? Então, ele, quando saiu de tecnologia para aviação, ele entrou na de impressão 3D, então isso já está há 10 anos e ele já fornecia isso para o mundo inteiro. Então, distribuição Europa, Ásia, América Latina, em proporções pequenas, né? Isso que a gente está mudando agora, mas ele tinha distribuição de tudo. As de concreto, que são as impressoras um pouco mais parrudas, essas impressoras a gente está introduzindo no mercado agora, né? E a nossa máquina, perante as máquinas do mercado, ela traz uma diferença absurda, não só tecnológica, mas de porte físico e de usabilidade e muitas outras coisas que eu vou contar para vocês também. Mas então, falando disso, eu tenho uma empresa que é a fabricante desses equipamentos. A segunda empresa é uma construtora que só usa esses equipamentos para construção, então ela é voltada à construção de casas 3D ou impressão de casas 3D, né? E a terceira é uma empresa que fabrica objetos a partir das máquinas 3D. Então, o que é isso? Faz vaso, faz pão de pizza, faz churrasqueira, faz uma infinidade de produtos impressos. A cidade que eu moro, a gente está negociando com eles para poder fornecer todo o mobiliário urbano. Então, abrigo de ônibus, banco de praça, esculturas, tudo que dá para fazer na impressora 3D. A impressora 3D é extremamente versátil, você pode fazer qualquer coisa em qualquer formato, né? Então, ela te dá uma flexibilidade muito grande, principalmente na parte de design. Então, a gente tem uma empresa de objetos, estamos negociando com as grandes cadeias americanas de construção para poder entrar nessas cadeias e fornecer itens pré-montados, né, que são modulares,
que o cara compra, leva para casa e encaixa, né, as peças de concreto, e ele tem ali, né, a área de churrasqueira dele, um forninho de pizza diferenciado, ele pode personalizar e falar, eu quero um forno de pizza que a frente dele seja uma torre Eiffel. Então eu vou lá, vou imprimir uma torrezinha na frente que ele vai encaixar no forninho. Então isso tudo na parte toda de projetos é muito, muito simples, né? Então a gente tem uma empresa voltada para isso. Então essas 3 companhias hoje estão dentro do segmento 3D e entregando produtos diferentes aí dentro do que eu expliquei para vocês. Anderson, Maravilha. me dá uma curiosidade aqui de perguntar, quando você fala que, poxa, casa, eu acho simplesmente fantástico, assim, você falou que você está há 10 anos nesse projeto, eu fiquei pensando aqui que eu estava fazendo em 2013, né? Vocês já estão aí pensando na impressão 3D, a gente até hoje está lá no bloquinho, no concreto batido, enfim. Mas, ô Anderson, me diga uma coisa, assim, dentro da casa 3D, assim, acho que eu entendo o principal carro-chefe de vocês aí. Cara, qual o apelo dela frente a uma casa convencional, assim? E aí eu tenho várias dúvidas, não sei se você vai querer até, daqui a pouco até compartilhar algum material, enfim, mas assim, poxa, você pode quebrar a parede, você não pode, você pode fazer, eu posso chegar para você e falar, Anderson, cara, desenhei um negócio aqui da minha cabeça, você faz assim para mim, ou não, você tem algumas limitações com relação à impressão, como é que funciona? E tem algum outro apelo do motivo pelo qual uma pessoa possa preferir comprar uma casa impressa do que uma casa convencional? Pô, a estrutura, você falou, é resistente a furacão. Qual que é o apelo de vendas? É preço? Enfim, o que faz uma pessoa querer comprar uma e não a outra? Ou isso tem prós e contras? Como é que funciona essa questão? Não, tem. Vamos lá. Sua pergunta é extensa, né? Tem muita resposta dentro dela, mas é muito boa. Vamos lá. Então, assim, vamos falar do processo, né? Então, você falou, é estrutural, pode quebrar a parede, não pode quebrar a parede, como que você imprime, como que você monta, né? O que vai de material, isso tudo acho que eu vou abrir um material aqui para vocês em alguns minutos aqui, a gente vai ilustrar, a conversa vai ficar muito mais fácil, tá? Mas, no geral, pontos principais da construção 3D. Você consegue ter, comparado ao sistema de construção americano, eu consigo ter a estrutura de uma casa pelo menos uns 30% mais barata, tá? Isso em termos de material, mão de obra, que você corta muito a mão de obra, né? E tempo de construção. Então, esses 3 itens me favorecem a te dizer que eu vou ter uma casa na parte estrutural. Ah, a sua casa vai ser 30% mais barata? Não. O que é a parte estrutural? As paredes da casa. As paredes da casa, hoje, se comparado uma parede com a outra, eu consigo chegar aí pelo menos a uns 30% abaixo do custo de uma parede finalizada no modelo americano atual, que é bloco, madeira, drywall, isolamento térmico, isso é uma parede americana. E a minha parede é simplesmente impressa e acabamento, tá? Então eu vou mostrar, tem bons comparativos aqui para vocês visualizarem isso. Então, esse é um ponto. Outro ponto que é muito forte é assim, por ser uma parede praticamente em concreto, né? Você fala, pô, Anderson, que material você usa, né? Porque o diferencial da impressão 3D está no material, né? Então, a máquina é fundamental, mas o material é a essência principal disso daí. Por quê? Porque o material, né, hoje a gente tem 2 materiais especificamente que a gente patenteou, inclusive. Um deles tem a base principal dele, que é cimento, cal e areia. Então, assim, é o que você usa na sua Argamassa mesmo, convencional. Esse é o padrão de cimento. Só que o cimento, cal e areia, ele vai o nosso segredinho, que é um aditivo, que nesse aditivo eu vou dar o tempo correto de secagem de acordo com a velocidade da máquina. Então, você vai visualizar isso. O que a máquina faz? Eu coloco silos de materiais, sólidos e líquidos, tá? A máquina, através de uma pump, de uma bomba, ela vai puxando o sólido e o líquido, ela vai misturando e vai jogando isso na velocidade em que você programou a máquina para ela ir e voltar, porque a impressão 3D é por camada. Ela faz uma camada, depois ela volta, coloca outra camada por cima, outra por cima, e ela vai subindo a parede. Não tem bloco, não tem nada, são camadas sobre camadas. Então, para que ela esmague a de baixo e para que ela não escorra, o tempo de secagem é o ponto fundamental desse negócio. Então, nesse primeiro material, que a patente está no aditivo que a gente coloca, você fala assim, pô, eu vou ter que comprar material de você, eu estou na China. Como é que eu vou comprar material aqui nos Estados Unidos e mandar para lá? Eu falo, não. Eu vou te entregar a fórmula. Então, você vai ter o protocolo. O protocolo é cimento, cal e areia na sua essência, e aí você vai levar o liquidinho milagroso, né? O aditivo. E aí você vai colocar isso para fazer a composição. Agora, o segundo material,
é onde está de verdade o nosso diferencial. A gente já está finalizando todos os testes aqui nos institutos de peso e medidas e tudo mais, para a gente validar e poder sair com a primeira casa no mundo construída em geopolímero. Geopolímero, apesar de você achar que deve ter componente plástico, bem disso, é zero plástico, ele é 100%, é um material 100% sustentável, feito com resíduos da indústria de aço, né, que é o chamado slab, né, que é um pó branquinho, apesar de vir do aço, ele é um pó branquinho, né? Ele é a matéria-prima principal. O único item não sustentável nessa composição é a areia e é zero cimento. Ele não tem cimento, ele não tem a Não cola seria a cimentífica. cinza ali? Que nem quando você faz um Não, churrasco, sobra ele uma é cinza. branquinho. Ele é branco. Se você vê esse pó, o slag é um pozinho branco, né? Por mais que venha do aço, é um pozinho branco. Então, isso daí é um material extremamente barato, porque é lixo, né? É um material muito barato e é um material que a gente formulou uma condição em que ele hoje me oferece finalizado mais resistência que o concreto, ele me oferece um material com air value muito maior. O que significa isso? Ele tem mais resistência de ar. Se você fizer uma casa com esse, ele vai ter resistência do ar, você vai ter economia de ar-condicionado, você vai ter economia de energia na sua casa. Ele é um material, bom, à prova de fogo, o concreto não é à prova de fogo, né? Ele é resistente, mas esse é um material à prova de fogo, é um material que aqui para nós, ele nunca vai dar cupim. Cupim e mofo são as coisas que mais destroem as casas americanas. Não sei se vocês sabem disso, cara. É por causa do wood frame aí, né? O wood Cupim frame, aí né? é... Se você desligar o teu ar-condicionado aqui por uns 20 dias, tua casa vai mofar. Então aqui é 24 horas de ar ligado, né, para qualquer casa, padrão, né? Então assim, num caso desse, não dá mofo, não dá cupim, né? E aí outros atributos. Esse geopolímero ele não está sendo usado ainda, ele vai ser usado provavelmente agora em junho na primeira casa nossa de geopolímero. Hoje a gente está usando a outra composição. Uma coisa que você deve entender bem, Nicolas, é assim: pega um bloco de cimento convencional. Se você pegar e colocar força nesse bloco, a medida é o MPa, se você esmagar esse bloco, provavelmente ele vai estourar com uma força entre 8 e 12 MPa, né? Você vai fazer, ele vai explodir, tá? Pega o nosso material hoje na composição dele, com esses acelerantes todos, ele dá uma resistência de quase 45, 48 MPa na força. Ou seja, ele tem resistência. Ou seja, se você pegar uma arma, né, uma 12 e começar a atirar, ele não vai vazar. Então você fala assim, bom, vamos voltar ao ponto do furacão. Pô, a sua casa, ela é a prova de furacão, mas uma casa de tijolo, de bloco, também é a prova de furacão. Não, a de bloco não é a prova de furacão. Porque se vier um vento forte e projetar, por exemplo, um metal, e esse metal vier na horizontal e bater na parede, ele vai vazar o bloco e vai entrar na casa. No caso do nosso material, não há meios, ele vai bater e vai ficar ali mesmo, porque não vaza, não quebra, né? Dada a resistência do material. Então, na sua pergunta sobre, é estrutural, posso quebrar a parede? Na norma da Flórida, você vai ver isso também nos meus desenhos, a cada 6 pés eu coloco uma coluna, eu sou obrigado a colocar uma coluna. Né? Então eu tenho paredes com coluna. Seria parede, como coluna, se fosse um grout, né? É um buraquinho ali que você vai preencher de massa. Estruturando toda a minha obra, né? Sim. De forma que se eu precisar rasgar a parede, vai lá, mete a marreta, rasga, depois você vem fazendo um acabamento em cima dela. Não mexe na estrutura da sua casa, né? As paredes que a gente imprime, você vai ver que o centro dela é vazado. Porque no centro dela eu vou entrar com hidráulica e elétrica e isolamento térmico. Deixa eu abrir um material aqui que eu vou ilustrar o que eu estou falando, acho que é mais fácil. Deixa eu contar para vocês aqui, eu não vou passar a apresentação inteira, mas alguns slides que são importantes, né? Hoje, quando a gente fala de construção 3D, a construção 3D hoje está presente em vários segmentos da indústria da forma geral, né? Então, indústria aeroespacial, indústria de prótese dentária, indústria automobilística, já vem há muito tempo, né, sendo desenvolvidos materiais, hoje usando impressora 3D. Né, de uma forma geral. Eu não sei se vocês acompanharam recentemente o primeiro foguete 100% impresso em 3D, faz acho que 2 ou 3 semanas, sabia 100% não. impresso em 3D, vai estar sendo lançado agora. Eu não sei qual é o destino exatamente dele, mas está sendo lançado, ele foi totalmente feito em impressão 3D. Então, o negócio está extremamente evoluído, né? A gente acompanhou alguns projetos aí que estão evoluindo com a NASA para poder levar impressoras 3D para Marte, para fazer edificações em Marte a partir do material do próprio solo. Né? Então, Maravilha. Você vai fazer uma pasta do material lá e tentar imprimir edificações em Marte. Então, cara, vai muito além, né? Assim, a evolução hoje no sistema de impressão 3D.
Bom, o berço, né, dos grandes players da impressão 3D está hoje na Europa, basicamente nasceu na Europa, né, o sistema. Os chineses hoje são muito fortes hoje talvez a maior indústria de impressão 3D seja a chinesa, não por quantidade de fábricas, mas pelo volume que eles trazem hoje. E o mercado americano vem se destacando já muito forte também, com máquinas, com fabricantes, com desenvolvedores e tudo mais. A América Latina, infelizmente, não tem ainda nenhum movimento significativo. Sim. E a gente espera no nosso projeto poder marcar presença, começando pelo Brasil, e aí vai também, né? Com certeza. Envolve muitas outras coisas. Espero que a gente faça parte desse movimento aí, vai ser maravilhoso. Com certeza, essa é a nossa expectativa. Isso aqui é uma coisa interessante. Quando a gente fala de impressão 3D, praticamente a gente cai aqui em 4 tipos de equipamentos, né? O meu seria o 5º, que não está aqui, que eu vou explicar para vocês, mas hoje, se você falar, vou construir uma casa 3D, provavelmente você vai cair aqui em um desses equipamentos. Os braços robóticos são os braços que a apresentação está em inglês, mas não se preocupa, tá? A gente vai falando aqui para complementar tudo. Eu traduzo um pouco o material que for preciso. Mas os braços robóticos, ele funciona mais ou menos como a indústria automobilística, né? São aqueles braços de montagem que ele funciona igual, né? Ele vai imprimir, né? Só que ele vai imprimir somente na área em que ele está fixado. Então, ele está fixo num ponto, ele vai estar imprimindo somente naquele ponto. Se você precisa deslocar o braço, você precisa movimentar toda uma estrutura e aí fica muito complexo a administração disso dentro de uma obra. Essas deltas, elas são estruturas metálicas dessa forma, né, meio circulares, onde você tem no centro dela uma cabeça de impressão e ela fica rodando ali no centro, imprimindo o que você colocar no meio dessa estrutura. Também não é muito efetiva. Se você for construir uma casa, ela não é a mais efetiva, não seria a mais adequada. Então, as mais usadas hoje para construção são essas gantries e essas semi-gantries, que você monta essas máquinas ao longo de um terreno e ela vai correndo pelo terreno inteiro e imprimindo a casa, como eu vou mostrar para vocês aqui na frente. Qual o ponto dessas máquinas? Uma máquina dessa pode custar até $1.600.000, você vai ter que comprar e vai ter que trazer da Europa, vai pagar o frete para isso também, e vai ter que ter toda a estrutura aqui para dar suporte e montagem num equipamento desse tamanho. O que é montar uma máquina dessa? É mais ou menos isso aqui, ó. Né? Essa aqui é uma semi-gantry, tá? Para vocês entenderem. Desculpa, reduzir um pouco. Tá vendo? Você está montando ela ao longo de um terreno, então ela tem toda a parte aqui. Você colocou um vídeo? Máquina para o ponto, você tem que fazer alinhamento de solo, você tem que montar uma estrutura para poder acomodar o equipamento, você tem um software extremamente complexo para poder operar essas máquinas, uma estação de energia aí, no mínimo trifásica para poder operar, e ela vai imprimir, como é o modelo aqui, ela está imprimindo, ela vai jogando camada sobre camada e vai subindo as paredes de uma casa. Problema, ela tem uma única cabeça de impressão, então essa máquina inteira, ela anda por todo o canteiro de obra e ela faz uma estrutura monobloco, né? Porque ela vai imprimir toda a estrutura de uma única vez, ela vai compondo a estrutura toda, né? E você vai entender que no nosso equipamento a gente resolve muito desses problemas. Porque quando você está numa estrutura monobloco, o risco é qualquer movimentação do solo, você pode rachar a estrutura, tá? Então, isso a gente também acaba resolvendo. Mas para vocês poderem visualizar o que é uma construção tradicional. Aqui são outros vídeos que vão mostrar a mesma coisa em outros ângulos, mas eu acho que, né, o ponto principal é o resultado do que é a impressão 3D hoje. Então, você tem edificações de vários tipos hoje construídas pelo mundo inteiro. Essa casa ganhou o prêmio de design na Europa e na Alemanha. Essa casa é uma casa nossa que foi construída na Virgínia, que é uma casa popular. Outras casas aí, esse prédio é na China, né? Outros prédios na Europa. Esse prédio maior aqui é em Dubai, que é o maior prédio comercial já construído com impressão 3D, está em Dubai. E aí vai. O que é legal na impressão 3D? A flexibilidade que você tem de formas, né? Então, imagina, né? O Nicolas é um construtor. Então, você fala para ele, faz uma parede em zigue-zague para mim. Provavelmente ele vai se arrepiar, o engenheiro dele vai falar... Não rola. O engenheiro dele vai falar, cara, você está brincando comigo, a arquiteta dele vai dar risada, falar, eu quero... E a precisão também vai ser e vai ser um processo extremamente complexo, né? Agora, na impressão 3D, você programa a máquina, ela vai fazer a parede em zigue-zague exatamente no movimento do zigue-zague, pronto, tá entregue a sua parede zigue-zague. Não é tão rápido quanto isso. Então, você tem flexibilidade, é a coisa mais adorada hoje pelos arquitetos, né? Você poder construir em 3D, né? E os engenheiros ainda têm muitas dúvidas sobre o processo, porque o engenheiro pensa um negócio, às vezes, um pouco mais quadrado, reto, né? E o arquiteto quer formas. Então,
a impressão 3D flexibiliza de todos os lados, né? E as formas é uma coisa que você pode, de verdade, inovar na construção. Bom, isso aqui é interessante porque, assim, uma máquina dessa... Quando você fala de uma casa convencional dessa, você comentou uma ali na Virgínia que era um padrão mais baixo, talvez. Qual o tempo médio de execução, assim, do início ao fim? Eu sei que você tem ali toda a instalação, ali, né? Você tem instalação do equipamento, como você mostrou. Vamos falar o seguinte, vamos imaginar, porque aqui você tem toda a parte de liberação de prefeitura, chamam os permits, né? Isso daí demora, tem um processo. Vamos falar só de construção, tá bom? Então, pelo menos isso não é só no Brasil. Não. Todo lugar é igual. Aqui talvez seja um pouquinho mais flexível, mas do mesmo jeito demora em alguns casos. Vamos falar que está tudo preparado e a base, o alicerce, o slab, né, que a gente chama aqui, está pronto também para eu poder colocar a casa em cima. Eu consigo levantar todas as paredes de uma casa em mais ou menos 1 dia e meio a 2, né? Vamos falar de uma casa de 180 metros quadrados, com paredes internas e externas. Eu imprimo essa casa inteira com 2 pessoas em 1 dia e meio, 2. Por que 2 pessoas? Uma opera o material que entra na máquina e a outra opera a máquina, fora que desperdício de material é 0, né? Porque você tem um controle absoluto do que sai da máquina, então você não tem desperdício de material. Então eu consigo pôr as paredes de uma casa de 180 metros dentro e fora, em pé, em mais ou menos 1 dia e meio. Vamos colocar 2 dias por segurança, tá bom? 2 dias eu consigo. Aí eu entro na parte toda de fechamento da casa, que eu tenho que entrar com o telhado, eu tenho que entrar com acabamento e tudo mais. Eu consigo entregar uma casa 3D já com todos os acabamentos finalizada, né? Vamos colocar no melhor cenário, eu posso fazer uma casa dessa em 2 meses e meio a 3, né? Porque envolve acabamento, envolve uma série de coisas que não é impressão 3D. Ou no pior cenário, eu posso levar até 4, 5 meses para poder entregar uma casa dessa finalizada, né? A gente, no nosso planejamento, o nosso negócio visa entregar casas desse tipo que você está vendo aqui embaixo, ó, que é uma casa de 3 quartos, a gente entregar uma casa dessa em 2 meses no máximo. Detalhe, essa casa, Nicolas, ela está com um sistema de telhado também convencional, então tem aquelas tesouras de madeira, né, que durante muito tempo aqui, nos últimos anos, 1 ano e meio, faltou madeira, faltou mão de obra e madeira aqui nos Estados Unidos, então eu recebia toda essa estrutura de telhado, quando eu fazia o pedido, em 2 semanas, e aí no meio da pandemia, um pouquinho depois, estava demorando 6 a 7 meses para me entregar uma estrutura dessa, né, para fazer uma casa. Então, isso virou um grande problema. A nossa casa, ela usa um sistema de painéis que a gente chama de cPanel, que são painéis feitos com isopor de alta densidade e alumínio. Então, ele tem uma resistência absurda, né? Ele seria o comparado aí à nossa laje brasileira. Essa casa não, essa casa está com um sistema tradicional, até porque foi solicitado no projeto que ela mantivesse madeira no projeto. Mas a nossa casa atual, você vai ver pelos desenhos que eu vou mostrar logo à frente, ela está com o telhado reto, o telhado flat, porque a gente está usando os painéis, né? Então, assim, ela vai 0 madeira. Uma casa americana tradicional... Então, a laje é feita com esse cPanel que você falou. Com esse panel, exatamente, que com esses painéis. Qual material que é? É isopor de alta densidade com alumínio, ele tem uma outra composição ali, né, de altíssima resistência. Muito bom. Né? Ele é muito usado hoje para fazer edificações comerciais, tá? Então, telhados de edificações comerciais. Então, a gente tem, se você resolver atirar nesse material, a bala não vaza, né? Dada a resistência que ele tem ali. Então, é fantástico. Por isso que eu te digo, quando a gente teve lá a aprovação de um condado, de uma cidade, dizendo que a nossa casa era prova de furacão, porque de verdade a gente está construindo um cofre, né? É um bunker. Sim. Você imagina, né? Toda de concreto e com travamento desse tipo de telhado, amigo, pode vir o vento que for, né? Que não abala a estrutura. A estrutura não trabalha com o vento, né? Ela está ali com tranquilidade, fixa, sem sofrer a ação do vento. Mas então, eu estava dizendo que você perguntou sobre essa história da resistência e tudo mais. O que a gente tem hoje, né, na nossa casa, a gente usa praticamente 100% de material, né, cimentício na casa. Então, a gente não aditiva com nenhum outro material, né? A madeira hoje, que é a base principal da casa americana, a gente não usa, né? Então, o que é o segredo desse negócio por trás? É quando você tem uma máquina dessa imprimindo uma casa,
e você fala, bom, a máquina passou a ter uma ociosidade porque eu não estou fazendo uma casa, você pode trazer uma máquina dessa para poder imprimir, por exemplo, outros materiais. Então, você pode Sim. imprimir aqui, eu estou dando alguns exemplos do que a gente trabalha hoje com equipamento. Então, vai fazer escada, vai fazer caixa de passagem, vai fazer caixa de dreno, vai fazer esculturas, vai fazer banco, vai Caixa de fazer... esgoto, né? Então, Isso. não tem limite para isso, né? Eu tenho um amigo de uma grande consultora aí em São Paulo, e aí ele estava falando assim, Anderson, a sua máquina para mim, eu jamais vou colocá-la para imprimir casa, não é o meu objetivo, mas a sua máquina vai me resolver um problema muito grande, porque eu posso colocar 3, 4 máquinas dessa dentro de uma das minhas grandes obras, e eu vou estar lá dentro fazendo, por exemplo, muro de passagem, ou fazendo muro de fechamento e caixas de passagem, eu vou imprimir dentro da obra. Com isso eu economizo transporte e ICMS, porque eu estou fazendo tudo ali dentro, eu imprimo e já adequo, ponho para fazer a cura do material que é rápida e já vou montando tudo que eu preciso. Então eu ganho muito em custo e em tempo na minha obra, só o fato de ter as impressoras alocadas nisso. Né? E a impressora é um diferencial que eu vou mostrar para vocês aqui da nossa perante o mercado, que a gente traz a portabilidade, a gente traz a flexibilidade de ter um equipamento mais compacto, o que beneficia você colocá-la em qualquer lugar. Né? Então, esse é um ponto que eu vou levar aqui nos próximos slides para vocês entenderem. Bom, aqui fala um pouquinho do nosso posicionamento aqui nos Estados Unidos. Né? Então, a gente está hoje com a fábrica em Stuart, né, como eu falei, no sul da Flórida aqui. Aqui fica a fábrica, a montagem dos equipamentos, a fabricação, montagem não, é a fabricação dos equipamentos. Né? Praticamente a gente constrói tudo aqui nos Estados Unidos, a parte robótica, a parte toda de usinaria, tudo é feito aqui nos Estados Unidos, e a gente tem a construtora e a empresa de objetos lá perto, próximo de Tampa, né? Para quem conhece aqui um pouquinho aqui da Flórida, a gente está em Largo, o Largo está muito encostado a Tampa, né? Que é uma das principais cidades aqui da Flórida. Então a gente tem essa distribuição aqui, nesse momento, a gente está alocando um espaço bem no centro da Flórida aqui agora, para conectar as duas estruturas, juntar as duas estruturas, que vai também trazer ampliação na nossa capacidade de fabricação, tá? A fábrica, a gente tem hoje uma linha de equipamentos, né, que ela segue mais ou menos esse perfil aqui que eu falei para vocês. A gente tem impressora pequena, impressora grande, impressora de médio porte, impressora de mesa, impressora de solo, né, de chão, que você tem porte baixo e outras mais altas. Então, a gente tem uma linha de equipamentos muito completa que traz uma série de acessórios, né, para essa linha, para poder fazer o funcionamento adequado de cada máquina dessa. A de concreto não entra aqui, ela não está aqui, mas ela segue um formato muito parecido com essa. Né? Então, falando do nosso equipamento de concreto, deixa eu só bater aqui, falando do nosso equipamento de concreto, né, qual é a diferença hoje basicamente da nossa máquina para uma máquina que o mercado oferece para você poder construir uma casa? Você quer construir uma casa hoje, você vai cair numa impressora 3D de mercado, naquele porte do vídeo que eu mostrei. Bom, aquela máquina grande, pesada, precisa de guindaste, estação elétrica, software complexo, muitos homens para montar, estrutura de solo preparada para ela tem que operar, né, ao longo do terreno, você tem que montá-la por fora do terreno, né, uma cabeça só de impressão. Isso é a máquina e custa $1.600.000, até $1.600.000. A nossa máquina, você pode com 2 homens colocar na caçamba de uma caminhonete, você desmonta e coloca na caçamba de uma caminhonete normal, você liga lá na tomada 110 da fonte do seu computador, ela gera o Wi-Fi próprio, você conecta ela em qualquer lugar que você tiver, o mais remoto que seja, você consegue conectar a máquina, você baixa um aplicativo pelo teu browser e faz a operação da máquina em qualquer lugar, de qualquer maneira, né? E você pode colocar 2 ou 3 máquinas no canteiro de obra, imprimindo 2 e 3 cabeças simultaneamente. Ganha agilidade, né? E você ganha também na rapidez, principalmente na rapidez do que você vai entregar para a sua obra. Você pode colocar várias cabeças simultâneas operando dentro da mesma obra. E a máquina vai custar 1/10 do valor da máquina que vocês viram no início. Então, fala assim, não, peraí, Anderson, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, a gente tem a máquina... Mas ela é um braço? Só tô curioso aqui. Como é que ela funciona? Eu vou mostrar para vocês aqui mais à frente, né, que eu acabei passando aqui um pouquinho do ponto da apresentação, porque ela está mais para frente, mas imagina que ela tem uma haste central, essa haste central ela tem mais ou menos uns 6 metros de altura, ela tem um braço horizontal robótico que ele abre até 3 metros, né? Então ele roda 360 graus, e à medida que ele vai imprimindo, ele vai subindo nessa haste, e você pode acoplá-la num trilho, né? Que ela é uma road runner, então você coloca no trilho, ela corre pela obra. Então você programa, ela vai imprimindo e correndo pela obra inteira, indo e voltando,
voltando, rodando Como se fosse 360 um graus. poste ali com um braço, né? Você É um não poste com tem, ô braço, Anderson, exatamente isso. você não tem, então, uma limitação horizontal. Eu digo assim, por exemplo, tô tentando trazer para nossa realidade aqui, né? Digamos que eu vou construir um prédio num terreno de, sei lá, 4.000 metros quadrados. Então, eu vou ter uma Uhum, torre extensa. Eh, uhum. você comentou que você consegue colocar num trilho. Então, por exemplo, eu não teria, poxa, a máquina só chega até, sei lá, vou chutar valores aqui, 20 metros lineares. Não, eu consigo fazer. Você tem alguma limitação horizontal de parede? E uma outra dúvida, qual a limitação vertical? E por que não Então, a fazer limitação. prédio? Qual que é o Uhum. limitador hoje dimensional, digamos assim, da máquina? A máquina no vertical, ela tem uma haste central de 6 metros. Então você tem um limite de impressão da altura de 6. Aí você fala, puta, então eu não vou fazer prédio. Não, pelo contrário. Quando você põe a primeira laje, você joga ela para cima Uhum, da estrutura e você e imprime de faz. dentro para fora. Tá? Então, você pode estar com ela acoplada externamente, imprimindo a parte externa e parte interna, porque você tem um braço que abre, né, até 3 metros e ele roda. Você tem 3 metros e ele tem mais 3 metros que ele roda para o lado de lá. Então, ele cobre 6 metros aqui se ele tiver central, né? Então, ele roda 360 graus e ele sobe até 6 metros. Então, quando você chega nesse limite, aí você vai perguntar, você já fez algum prédio? Não. A nossa estrutura hoje, ela foi toda desenhada para ir até uma edificação de 2 andares, que é um sobrado. Uhum, Né? Dá para construir prédio? Dá, porque o material favorece, o material tem estrutura para suportar isso, e a máquina você pode mudar o sistema de funcionamento dela. Como eu te falei, transportando ela para dentro da obra, a partir de cada fechamento de laje, você começa a imprimir de dentro para fora. Hoje, na China, já tem edificações de até 6 andares. Né? Só que o sistema que eles usam hoje na China é o sistema dessas máquinas grandes, onde ela tem realmente altura para suportar um prédio de 6 andares. Então ela vai imprimindo realmente, descendo e imprimindo. A nossa, você teria que acoplar ela em cima da tua estrutura perfeito. para ela poder estar imprimindo Você de vai dentro para laje a fora. laje, né? Você vai subir uma Laje primeira a laje, laje. joga ela para cima e Sim. assim por É, diante. Eu acho que dá para exatamente. fazer Agora, sim, você vai porque, ver aqui. por Desculpa, exemplo, Miguel. numa estrutura de uma grua, que você vai subindo ali, você vai encaixando a grua e ela vai subindo à medida que o Uhum. prédio vai subindo. Acho que daria para fazer assim, dessa forma. Legal. Bom, Estaria mas Como aí substituindo como é você, que a basicamente gente uma alvenaria estrutural, né? como como você que a gente comentou, tem resolveu isso? uma resistência aí de, sei lá, 40, 50 45. MPa. Meu, isso é bastante resistência, hein? Dá para fazer Isso é bem alto esse suficiente. prédio. Isso é suficiente até para você não ter coluna na sua obra, né? Estamos Sim. falando aqui, né? Se você quisesse tirar as colunas, você sustentaria. Mas como é que a gente resolveu isso, né? Para vocês entenderem, vocês vão ver isso aqui na apresentação. Aliás, deixa eu evoluir aqui. Então, eu vou chegar lá que eu quero mostrar isso para vocês. Aqui fala da parte de objetos. Então, a gente tem, né? Eu mostrei a indústria. Essa aqui é a empresa que faz objetos mais diversos que vocês podem imaginar aqui. Então, esses sheds, que são essas casinhas que põe no fundo do quintal para ferramenta, forno de pizza, abrigo de ônibus, o que você quiser, a gente consegue imprimir hoje e ter, né, comercialização para esses itens separados. Né? Me manda aí uma churrasqueira. Eu consigo imprimir, modelar a churrasqueira no projeto que você desenhou e eu consigo te entregar essa churrasqueira exatamente como você quer. Tá? Inclusive Então, aquele isso muro aqui, ali cheio de design, hein? Bem diferenciado. inclusive, esse muro todo design, exatamente. Aqui você tem algumas pessoas extremamente excêntricas, né? Então Uhum. o cara pode ligar para você e falar assim: não, me manda aí um leão de 2 metros para pôr na porta da minha casa, cabeça virada para a direita, a língua para a esquerda, olhando para o além. Não tem problema. Qual é o projeto do leão? É esse aqui? É. Então, quando é que você me entrega? Você entrega amanhã, então hoje à tarde, né? Imprime o leão, secou, eu estou te entregando. Exatamente como você planejou, entendeu? Então tem a flexibilidade de você operar a impressão 3D é muito, 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 muito grande, né? Uhum. Então, a gente tem hoje uma versatilidade enorme na parte de materiais. Aí vamos falar aqui da consultora para chegar nos pontos que vocês perguntaram. Deixa eu passar um pouquinho disso aqui, porque aqui fala um pouquinho do sistema, de tudo que a gente olhou do sistema e do que a gente melhorou. Mas a nossa solução hoje é uma solução que a gente julga ser mais viável do que a solução que está no mercado, porque ela tem custo menor, investimento é menor, ela tem mais agilidade e ela é muito mais flexível dentro do canteiro de obra. Então, a gente tem hoje, É essa né, máquina aí que tá na essa foto máquina aí. aqui. Você cria uma máquina aqui, né? Aqui tem um trilho curto, o trilho dela pode ser do tamanho que você quiser, você vai simplesmente encaixando o trilho nela, ela vai correndo e ela vai abrindo um braço controlador aqui do tempo que ela tem de impressão, né? Que ela vai jogando massa, imprimindo massa
como fala, camada sobre camada, tá bom? Então, Uhum. isso daqui é o sistema como ele funciona hoje. Agora, aqui vocês vão entender melhor. Passando esse slide aqui, isso aqui é o que o mercado oferece hoje, máquinas grandes, pesadas, caras, e a gente está indo para uma solução muito mais viável, uma solução muito mais adequada, muito mais flexível para o sistema de construção. Isso aqui seria o quê? Um exemplo de canteiro de obra. Então, se você pega hoje, né, por exemplo, aqui eu tenho 3 equipamentos acoplados numa obra. Você tem uma correndo em trilho, você tem uma outra correndo fixa num ponto aqui, uma outra fixa num outro ponto aqui. Então, você tem 3 máquinas operando simultaneamente, tá? Então, com isso daqui, eu ganho uma agilidade enorme. Eu posso imprimir a obra por setores, né? E se eu estou, por exemplo, lá em Boston, que é menos 20 graus, e estou aqui na Flórida, que é mais 40, eu posso climatizar a minha obra. Então, eu pego tendas aqui, faço Tô climatização vendo de a setores tendinha ali. para não ter congelamento de água, para não ter um monte de coisa e eu continuar operando. Mas como é que resolve isso? Resolve isso no sistema modular. Então a gente criou um sistema de módulos que o que a gente faz hoje? A gente tem Imprime as hoje pecinhas, né? módulos Como de se fosse 3 um bloco tamanhos, estrutural. é um Lego. Então eu vou pegando o quê? Eu imprimo esses módulos todos, né? Deixo eles todos prontos e à medida que você precisa dos módulos, você fala, Nelson, me manda uma casa de 4 quartos. Eu vou colocar todos os módulos referentes a uma casa de 4 quartos dentro de um caminhão, em cima de um caminhão, vou te entregar, você vai simplesmente encaixar esses módulos lá e você vai ter, né, a estrutura toda de paredes colocada em um dia. Se você tiver a equipe para montar isso, em um dia você está montando toda essa estrutura. Aí você vem com o lajamento, você trava, né, essa estrutura embaixo, você está vendo que a cada 6 pés eu tenho barras, aí eu venho com a laje em cima, eu travo, e aí em cima eu já começo a acoplar os próximos módulos para montar o meu segundo andar. Entendeu? Então, nesse processo, a gente consegue ter, né, um sistema de edificação onde eu estou fazendo ele modular de ponta a ponta, do primeiro andar ao andar final que eu resolver construir. Tá? Legal. Então, isso traz muito mais agilidade Isso é para bom o que sistema. você pode ter a sua fábrica ali, né? Não precisa imprimir na obra a casa, né? É outro modelo de negócios aí. Isso é uma fábrica de módulos. Então você tem as Maravilha. máquinas operando, Vai elas colocando estão no pallet imprimindo, ali, né? elas estão imprimindo em pallets, e aí você vai tirando os pallets para fazer cura e a máquina vai imprimindo módulo, vai imprimindo módulo, vai imprimindo módulo. Você vai armazenando, literalmente você me fala, cara, me manda aí uma casa de 4 quartos. Tá bom, bota a casa no caminhão, entrega lá, ele monta a casa e acabou. Tá? Então, isso é o que traz agilidade para o negócio. Dá Uhum. uma olhada nisso. Você tem aqui, de novo, o comparativo está em cima de parede americana, tá bom? Então a gente tem aqui, do lado, esse lado aqui você tem a parede hoje tradicional americana e você tem uma parede 3D. Parede americana, você tem bloco, você tem aqui a coluna, você tem os frames todos de madeira, aí você entra com insulation, né, que é a parte toda de térmica e para você poder ruído, proteger contra o Acústico. ruído, e você vem com drywall, você vem com acabamento e pintura. Isso aqui é uma parede americana. A parede 3D, você imprime a parede em concreto, acabamento e pintura. Compara, né? Se você pegar aqui por pé quadrado, né? Porque a gente não está aqui em metros, está em square feet, então vamos falar em pé quadrado. A gente tem aqui uma parede, né? Que hoje, no sistema tradicional, vai me custar com labor, com mão de obra, material e tudo, acabada, ela vai me custar por volta de $60. Uma parede acabada em 3D vai me custar no máximo $23. Tá? Onde é que pega aqui? A parte toda de concreto e tal, dos layers aqui, custo de mão de obra e tudo mais, da primeira fase, que é de blocos, eu vou gastar até $30. Enquanto que na impressão não vai me custar mais que 9. Wood frame, madeira no meio, não tem, eu zero. Zero, né? Drywall, não tem, Zero. eu zero. Aí você tem o insulation, porque é norma, a Flórida me obriga a colocar esse isolamento térmico. Mas eu poderia não colocar, porque a parede tem muito mais resistência ao ar. Então eu consigo ter um controle do ar interno muito maior, não vaza, né? Nesse sistema de impressão não vaza. Então eu poderia até tirar o insulation, mas não, eu tenho que manter. Então eu mantenho o custo de insulation, pintura e acabamento igual. Então tá aqui, eu tenho uma parede muito mais rápida, né? Um pé quadrado muito mais rápido, se comparado ao sistema tradicional hoje americano, tá? Ah, mas e no Brasil? No Brasil a gente está no meio dos estudos para a gente poder validar o processo hoje 3D, né, versus o processo de uma parede brasileira acabada, o que envolve mão de obra, o que envolve materiais e tempo de construção, tá? Então a gente está validando isso hoje. Nosso negócio está muito focado hoje aqui no mercado americano, então a gente acabou tendo uma base comparativa muito mais rápida aqui, baseado no histórico que a gente tem, tá? Olha uma casa no sistema de 3D. Então, o que ela faz?
Aqui ele está simulando a impressão, de forma que as paredes são todas vazadas. A cada 6 pés, como eu falei, você vai entrar aqui com uma coluna, né? Então aqui só tem um erro de projeto, que aqui deveria ser quadradinho. A coluna, você vai ter aqui os vergalhões todos dentro e vai fazer o enchimento de material igualzinho você faz na construção tradicional. Tá? Então, dentro desses espaços, você vai entrar com hidráulica e elétrica, né? Aqui dentro desses vazados da parede. Vão da parede. E aí você vai vistoriar todo o sistema por cima. Aqui a gente faz vistoria todas com espelho, então não precisa estar com a parede aberta para o cara poder ver onde eu passei conduíte, nada disso. O cabeamento, né, elétrico, a gente está fazendo como se fosse de carro, chicote. Então você vem com o chicote, você desce o chicote, conecta ele no outlet, né, na tomada, e depois você leva ele para a caixa de alimentação e normal. Então você não tem que passar aquela tonelada de fio de um lado para o outro, conduíte. Você vai jogar o chicote já no conduíte e você vem simplesmente travando em cada tomada dessa. Tá? Então é muito mais simples. E aí, como eu falei, uma vez que você fechou a primeira laje, você vai entrar aqui em cima dela, jogando a máquina para imprimir eventualmente de dentro para fora. Ela vai imprimir as paredes de dentro e as paredes de fora, seguindo aí talvez para um segundo piso da casa. Tá? Bacana. Isso aqui, essa é a casa que a gente vai estar no processo de finalização aqui em Port Charlotte, que é uma região de praia, né? Você vê, a casa tem um telhado flat. Eu poderia fazer telhado com inclinação de águas normal, eu posso fazer, os painéis eu posso fazer isso também. A gente resolveu trazer a casa com uma pegada um pouco mais moderna. A gente está explorando muito na casa curvas, né? Para poder dar a flexibilidade da impressão. A parte dela de externa, churrasqueira, tudo vai ser impresso já junto com a casa, então a gente já vai imprimindo, à medida que imprime parede, já imprime também esses itens de área externa. Lareira interna também já impressa automaticamente junto com a parede, então você imprime a parede, imprime a lareira também simultaneamente já no processo todo. E é uma casa aí relativamente de um bom tamanho, que é uma casa de 180 metros quadrados de ar-condicionado, né? Porque aqui a gente mede o tamanho da casa primeiro pela área fechada, mas de área total ela deve ter por volta de 210 metros quadrados, com garagem e varanda, tá? É uma casa relativamente grande. Ô Anderson, Então, essa casa vocês estão comercializando, é isso? Essa casa nós estamos no processo de comercialização já. Eu vou te explicar, porque esse é o ponto em que a gente entra de como estamos trabalhando, né? E eu vou te contar essa história para você poder entender. E que eu ia chegar. Eu entendo, Anderson, assim, cara, a gente vê no mercado, falando de vertical, né, que é o que a gente atua mais aqui, mas a gente entende que existe uma grande dificuldade, que é a seguinte, eu até comentava isso com o Lúcio antes, parece que o mercado funciona de uma maneira que é feito para a gente demorar. No bom sentido, claro, mas eu digo assim, às vezes para o cliente até é bom que a gente demore, porque aí você cria um fluxo de pagamento melhor para ele. Poxa, até a entrega das chaves, né? Exato. O cara vem pagando uma prestação ali. Exato. Porque para ele, né, poxa, é melhor que eu demore 36 meses de obra, vai um exemplo, para um prédio, vou demorar 36 meses de obra, porque ele vem pagando uma prestaçãozinha todo mês, durante 36 meses, quando chega lá na entrega das chaves, ele já pagou um montante relativamente razoável para que o saldo devedor dele seja, né, bastante reduzido, e quando ele for fazer a migração do financiamento dele para o banco, aí sim ele conseguiu uma condição competitiva. Então a gente fala, poxa, um exemplo, né, se eu conseguir fazer um prédio, ao invés de 36 meses, eu fizer ele em 6 meses, um ano, o cliente às vezes não vai conseguir comprar, porque ele vai falar, pô, mas aí eu vou ter que dar uma bolada de entrada e aí vou financiar com o banco, só que a minha parcela vai ser alta, eu não vou conseguir pagar. Então, assim, eu digo, você tem que estudar outro modelo, né? É claro, assim, eu digo, é outro mercado com outra maturidade, mas eu digo, é uma pena que seja assim, né? Porque, claro que do nosso lado, poxa, economizar tempo, economizar mão de obra, economizar uma série de coisas, ter um produto mais padronizado, só que eu entendo que isso é uma grande barreira para a gente hoje no mercado, principalmente vertical, e até me chamou muita atenção o mapa mundi que você mostrou ali, que não tem nenhum grande desenvolvedor 3D aqui no Brasil ainda, mas assim, o que você entende, Anderson? Qual que é o pulo do gato aí para vocês para conseguir fazer essa comercialização? Então, fazer a comercialização não é um processo que será complexo, né? O que a gente tem que fazer é adequar o equipamento à realidade de cada lugar, né? Então, quando você fala de Brasil, você esbarra em coisas como legislação, você esbarra em uma série de outros fatores para você poder ter o equipamento efetivamente produzindo e sendo eficiente, né? Porque se eu colocar uma máquina dessa aí para poder imprimir, né? E você como consultor fala, pô, Anderson, peraí, eu pego 4, 5 serventes aí de pedreiro, eu construo uma casa tão rápida quanto você, a mão de obra aqui é
muito mais barata e eu consigo ter um custo de material adequado, no final você pode falar para mim assim, pô, ficou um negócio praticamente equivalente, né? O que a gente está justamente tomando cuidado na hora de observar outros mercados é para ver a eficiência da máquina perante os sistemas que estão rodando hoje aí, né? Porque uma coisa que a gente tem certeza é a gente consegue ter agilidade, a gente consegue ter obra limpa, ou seja, economia de material, você vai ter menos desperdício, né? E a gente tem hoje comprovação de que o material, se comparado com o que você usa, o material que a gente está propondo, ele é mais barato. Você vai ter economia também no material, né? Então, se essa conta final ela viabiliza o seu processo de construção, por exemplo, no mercado brasileiro, né, eu diria para você, a nossa máquina está preparada para poder estar entrando e fazendo. Hoje a máquina está na USP, a máquina está dentro do Hub, que o Hub também é um instituto desenvolvido pela USP e outras universidades que fomenta a indústria da construção. A gente tem 2 máquinas saindo daqui dos Estados Unidos nas próximas 2 semanas e indo também para dentro do Hub. Eles vão fazer edificações, estão construindo uma casa dentro da universidade, né, com a nossa impressora, usando o nosso material. Então, assim, em termos de validação de equipamento e validação técnica, a gente já tem tudo. O que a gente não tem ainda é a máquina em campo operando. Para isso, a gente tem que dar alguns passos, né? De novo, voltando ao mercado brasileiro, a gente tem que passar por algumas etapas que você, como construtor, hoje está completamente azeitado. Você tem um processo eficiente. Por mais que você falou que você tenha que empurrar, às vezes, a obra para dar fluxo financeiro, mas você tem um projeto, um processo que você sabe exatamente como ele inicia e como ele vai finalizar. Nós, com esse equipamento, no Brasil, a gente não tem testes efetivos ainda, então a gente tem que passar por essas etapas para ter a validação de máquina e equipamento. Temos algumas reuniões marcadas aí, inclusive para discutir operações de Minha Casa Minha Vida e tudo mais, porque busca-se em cima disso usar o nosso equipamento para trazer redução no custo de construção. Agora, olha uma coisa interessante dessa máquina para o Brasil, por exemplo, né? Essa máquina hoje, para um pequeno empresário brasileiro, ela é uma empresa, né? Porque se você Sim. tem uma máquina dessa, não necessariamente você está fazendo uma casa. Você pode estar ali fazendo uma fabriquinha de vaso, uma fabriquinha de churrasqueira, uma fabriquinha... Cara, você tem uma máquina altamente eficiente, rápida, né? Que vai trabalhar, operar facilmente, né? O sistema que ela é montado é muito simples para que ela não dê manutenção, que seja um negócio simples de você operar e dar manutenção nela, né? E você vai ter uma máquina extremamente eficiente para você operar uma pequena empresa. Agora, se você usa essa mesma máquina, você pode colocá-la dentro de uma operação muito melhor estruturada para produzir edificações muito mais elaboradas, né? Então, a gente está vendo, né, o mercado da América Latina com alto potencial, mas a gente ainda está um passo para dar aí dentro. E aí a gente está hoje buscando tudo isso, né? Buscando parceiros, buscando desenvolvedores locais, buscando construtores que entendam que essa tecnologia pode ser realmente o futuro, a evolução do processo construtivo, né? A gente está vendo aí muito movimento, né, da indústria de construção seco, né? Coisas realmente acontecendo, né, tomando novas formas na construção brasileira, e a gente vê que a construção 3D pode ser realmente também um grande diferencial baseado em tudo isso que eu te falei. Redução de custo, agilidade, aproveitamento de material, redução de mão de obra. Pô, você vai tomar emprego das pessoas? Não. A gente está colocando equipamentos que precisam de qualificação, porque se eu te der uma máquina hoje, você fala, Anderson, o Nicolas, vai lá e imprime, você não vai conseguir imprimir, você vai precisar ser desenvolvido tecnicamente, você vai precisar operar o sistema, você vai precisar entender o funcionamento da máquina, e por isso você precisa de uma mínima qualificação para poder fazer a operação disso e aí ter resultado com o que você tem, que é o equipamento, entendeu? Mas então... Então a gente tem etapas que aqui nós já passamos, né? Aqui a gente já está hoje entregando. Aqui eu tenho hoje validação, né, e comprovação de que eu tenho eficiência e eu tenho melhores resultados no meu produto final. Eu tenho, tudo isso está aqui, né, consolidado e validado. Agora, em outros mercados, como o mercado brasileiro, ainda não. Por exemplo, Europa, a gente também seria extremamente eficiente nesse sistema, mandando essas máquinas para lá. A gente está negociando com a África, também na construção de edificações populares, mandar 30, 40 máquinas dessa para lá. Então, a gente está abrindo vários mercados nesse momento para começar a fazer com que realmente a nossa máquina traga resultados de eficiência no sistema construtivo. Olha que coisa interessante, Nicolas. Se você pega aqui dados da McKinsey, deixa eu te mostrar aqui esse slide que é interessante, que é assim, ó. Você tem aqui esse slide aqui tem uma informação interessante, né? Ele mostra o seguinte: nos últimos 20 anos, a indústria de construção, cara, ela teve
1%, né, de modificação, de crescimento, de atualização nos últimos 20 anos. Então, assim, se você pega a indústria automobilística, qualquer outra indústria, né, essas indústrias vêm automaticamente crescendo ano a ano e trazendo inovação nos processos. A indústria de construção, ela vem praticamente nos últimos 20, 30 anos para trás, sendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Exato. Então, quando você apresenta um processo desse, que quebra paradigma, que mexe com a indústria de uma forma geral, que traz tecnologia e eficiência para o processo construtivo, o que você enxerga em primeiro momento? Barreira. Você enxerga muitas barreiras que você vai ter que quebrar, até porque você tem uma indústria consolidada aqui de um lado e você tem um movimento de quebra de paradigma do outro. Então, a gente está vendo que o nosso sistema pode trazer economia, pode trazer flexibilidade, pode trazer agilidade e pode realmente permitir que o produto final seja um produto melhor e mais acessível para quem compra. Esse é o nosso objetivo final. Aí você fala para mim assim, o senhor quer fazer produto barato? Não. Eu posso fazer produto customizado de alto luxo e alto padrão, mas a gente olha hoje parcelas da população que necessitam hoje de moradia e a gente, com isso, poderia chegar a esse ponto. O déficit de moradia nos Estados Unidos hoje chega acima de 5, 6 milhões de moradias. Você tem hoje uma parcela da população americana que não teve acesso ainda à primeira moradia, né, que vive de aluguel, que vive de outras maneiras, mas não tem ainda o processo de comprar a primeira moradia. Isso nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo. Então, você imagina quando você fala de país de terceiro mundo, né, daí para frente. Então, né, a gente está num movimento rápido, num movimento em que a indústria está nos empurrando de uma forma positiva, né? Mas, cara, tem muita água, né, para rolar aí, muita coisa para acontecer ainda. Com certeza. Eu estou voltando aqui no slide que a gente estava, né, para mostrar um pouquinho dos projetos, mas eu não sei se eu respondi as tuas perguntas todas aí, se você quiser reformular. Não, respondeu. Eu tava pensando aqui, cara, trazendo para nossa realidade. Poxa, eu tenho um prédio para lançar daqui a pouquinho. A minha engenharia falou que vai demorar 3 meses para construir o plantão. Tô pensando, cara, eu vou bater lá na USP e ver se eu pego a sua máquina lá. Anderson, eu vou te contar uma coisa, Nico, só para complementar teu ponto. Você falou 3 meses para fazer um plantão. A gente estava precisando expandir a nossa fábrica, uma parte para fazer armazenamento de peças, né? E a gente tinha um estacionamento na parte de trás. Aí falou assim, pô, vamos fazer ali um galpão e a gente imprime o galpão, né? Imagina um negócio retangular, a gente imprime as paredes e transporta as peças para lá. Cara, em 3 dias a gente estava com o galpão já entrando com fechamento de telhado. Então, assim, para te dizer que um stand de vendas, né, que você deu o exemplo aí, que você pede 3 meses, é claro que você tem a parte de decoração e etc, mas a estrutura dele, cara, em 1 dia, 2 dias, você colocaria. Então, assim, o sistema é muito eficiente, cara. Ele é muito eficiente, entendeu? Se a gente souber usar, ele é muito eficiente. Mas, olha, se para esse tipo de coisa, você já conseguiria atuar no Brasil? Ou não? A gente está totalmente... O que me impede de entrar no Brasil? Questão regulatória, certo? Simplesmente, mas a gente já tá trabalhando nisso, né? Mas hoje, se você falar assim, um pequeno empresário quer comprar a máquina e quer começar, não construir casa, porque a casa é um processo estrutural, mas começar a construir qualquer coisa a partir da máquina, pode vender uma máquina hoje. Você falou da máquina, se eu quiser ter uma fábrica de churrasqueira com impressão 3D, em tese eu conseguiria hoje. Pode, à vontade. Você pode pegar uma impressora. Você está comprando uma impressora e você vai colocar ela para fazer o teu produto especificamente. Quando você entra numa parte, né, numa casa que tem um processo de engenharia um pouco mais complexo e estrutural, aí a gente tem que ter algumas ainda validações, né, para poder de verdade entrar nesse segmento. Mas isso não é nada complexo e nada demorado. O que precisa? Precisa realmente abrir algumas portas no Brasil, que a gente está trabalhando nisso agora, de identificar parceiros, parceiros para distribuição, parceiros para fomentar e abrir mercado. Então, assim, estamos nesse momento, né? É extremamente positivo, porque a gente está exatamente nesse momento. Anderson, uma dúvida aqui, assim, poxa, eu nunca tive a oportunidade de conversar com alguém que está no mercado imobiliário americano. Não sei se você vai saber me responder, mas é mais uma questão de feeling. Cara, quantos anos atrás
do mercado americano a gente deve estar, cara? Você tem ideia disso? Porque a minha pergunta no original que eu ia te fazer é: há quanto tempo a gente está de conseguir fazer impressão 3D como vocês estão fazendo aí aqui no Brasil? Só que eu estou expandindo um pouquinho mais, porque eu entendo que são mercados muito diferentes, mas eu entendo que até em questão regulatória vocês estão um tanto na nossa frente. A pergunta é: quão atrás a gente está? Você tem ideia disso? Cara, eu não olharia dessa forma, não, viu, Nicolas? Porque, assim, se você comparar o sistema de construção brasileiro hoje com o sistema de construção americano, eu acho que o brasileiro está à frente do sistema americano. O sistema americano hoje, você já viu uma casa americana aberta? Você já teve a oportunidade? Se quiser, daqui a pouquinho eu abro para você aqui algumas imagens para você entender uma casa americana. Cara, hoje, eu diria para você que tem casa que é 100% madeira, nem bloco por fora eles estão colocando mais. Eles estão subindo a estrutura inteira de madeira, eles fazem um travamento de todas essas madeiras e entram com toda a parte de acabamento. Então, assim, para mim, isso é arcaico, né? Isso realmente é um processo que está muito, mas muito É atrás do rápido, sistema né? de Mas Cara, vou falar, a laje brasileira, por exemplo, que é um peso mortal, né? Porque é um negócio, uma estrutura que pesado. segura um negócio desse, é gigantesco, mas assim, né, isso para mim é muito mais inovação do que qualquer outro sistema que eles usem aqui hoje. Uhum. Então, se você olha, eu sempre brinco, né? Isso é uma opinião minha, tá? Eu quero deixar claro que é sempre a minha opinião, né? Claro. Se eu vou pegar algum engenheiro na frente, você tá maluco. Não, é a minha opinião. A minha opinião é que assim, você abre uma parede aqui, é minha casa. Você vem aqui, você arrebenta uma parede aqui, cara, isso aqui é um show de horror. Porque vai aparecer insulation, vai aparecer fio cortando de um lado para o outro, mas está dentro da norma. Está dentro da norma. Ah, pô, mas você passou o fio sem conduíte, mas está dentro da norma, ninguém fez nada errado. Não tá avessa, né? Não está totalmente fora do que tem que ser feito. Tá na norma. Então, eu construo casa tradicional também, né? E eu te falo, eu acho o sistema aqui muito mais atrasado do que o sistema aí. Aí você fala, pô, mas por que faz casa assim? Ah, porque é mais barato? Ah, porque... Cara, eu vou falar para você que eu não tenho a resposta certa para isso. Mas, de verdade, mais barato eu não consigo achar. Porque hoje uma casa de 4 quartos, num bairro de classe média alta, você vai pagar no mínimo numa casa dessa, não menos que 650 a 700 mil dólares. Tá? Uma casa de 4 quartos com mais ou menos aí uns Converteu aí, Lúcio? 260 metros quadrados. A Pelo amor de 600, Deus. né? Ah, não. Por Pelo amor de 5 aí Deus. dá uns 3 milha aí. 3 para 4 milhões. Você está entendendo? Que Então, é assim, Uma altíssimo casa no luxo. Alphaville, né? Exato, Seria. exato. é uma casa de altíssimo luxo no Brasil, é uma Sim. casa de alto padrão no Brasil. Uhum. Né? É claro que a gente não pode falar de câmbio, porque a situação de câmbio é atípica, Claro. mas né, em sistema, quando você fala de 3D, aí eu concordo com você, Nicolas, porque o 3D ele realmente é uma inovação ao processo produtivo. Então, hoje, você usando o seu sistema tradicional de construção e versus o sistema tradicional de construção aqui, é uma situação. A outra coisa é você trazer tecnologia para dentro do sistema de construção, que é o que a gente está fazendo. Então, a gente está trazendo impressão 3D para trazer tudo que eu falei: eficiência, agilidade, babá. Pega aqui uma casa minha, vê as vantagens que eu tenho sobre uma casa americana. Puta, ela é a prova de cupim, ela é a prova de mofo. Eu estou usando um negócio aqui que você deve estar aí no Brasil, você deve usar, né, os seus vergalhões aí, deve ser tudo de aço, né, as suas barras. A gente está usando aqui barras de fibra de vidro, que são esses gator bars. Sim. Isso aqui dura pro resto da vida. Tá entrando Não sei aqui se já no mercado. Começou, Aqui, a gente começou a ver algumas Então aqui a feiras. gente usa isso, a gente usa, né, o sistema todo é vertical, de elétrica, o que facilita na manutenção. A gente está, cara, então assim, é muita coisa que a gente está acoplando hoje ao nosso produto final, que transforma ele num produto mais eficiente e também tecnologicamente melhor colocado no mercado. A gente está hoje negociando com algumas grandes companhias, não posso citar aqui nomes, mas grandes companhias de entretenimento aí, para poder construir vilas altamente sustentáveis, que elas vai ter casa 100% sustentável com material sustentável, ela vai ter aproveitamento de água, ela vai ter geração de energia por sistema solar ou qualquer outro, mas a gente quer entregar vilas tematizadas, né, com temas específicos de casas que são 100% sustentáveis, entendeu? Isso é possível, isso está na mão, isso dá para fazer amanhã. Ah, não, Anderson, porque o processo... Não, é factível, dá para fazer, entendeu? Basta realmente ter a iniciativa e ter por trás disso o investimento necessário, né? Que aí são os pontos que a gente vai falar no final dessa apresentação, para que vocês entendam o momento em que nós estamos, entendeu?
Beleza. Deixa eu finalizar aqui. Isso aqui, eu não sei se você é familiarizado, principalmente você, Nicolas, que está no segmento já construindo, né? Liam aí, né? Mas quando você fala de indústria 4.0, você fala realmente de trazer processo de automatização para dentro do processo produtivo. Então, a indústria automobilística já está no 4.0, já talvez indo para o 5.0, outras indústrias já estão no 4.0. Agora, quando você fala de construção, está longe, mais longe do 4.0, né? A gente deve estar no 1.0 ainda no sistema todo, que é arcaico, Verdade, verdade. né? Ele é arcaico. Então, quando a gente fala de sistema 4.0, indústria 4.0, esse é o termo que se usa, né? A gente está falando de Lean Manufacturing, a gente está falando de automatização de praticamente tudo, né? Energia renovável, a gente está falando de materiais sustentáveis, a gente está falando de inteligência artificial por trás dos equipamentos, a gente está falando de uma pancada de coisa que hoje já é uma realidade, né? Já é uma realidade e é factível de você ter isso dentro da construção. Eu tenho a grande felicidade de ter um sócio que é um engenheiro de materiais, engenheiro aeroespacial, e esse cara hoje entende muito de Lean Manufacturing, que é justamente o posicionamento da indústria 4.0, e ele hoje, né, ele até então ele é executivo, ele foi executivo de uma das maiores multinacionais de eletroeletrônicos e material aeroespacial aqui dos Estados Unidos, e ele implementou muitas, né, sistemas de automatização dentro da indústria. Então, ele fala, Anderson, isso aqui, amigo, é uma questão de tempo, porque o movimento que nós vamos fazer hoje com a impressão 3D e tudo que vem por trás disso vai transformar a indústria da construção. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente já está vendo o reflexo disso acontecer muito rapidamente, entendeu? Então, aqui fala um pouco de portfólio nosso, materiais, como eu falei, a gente está saindo dos cimentícios, né, que é o que eu tenho hoje, para os geopolímeros, a gente já tem isso tudo testado, já tem tudo isso validado, tudo em fase de finalização. As máquinas a gente tem da versão 5 que está indo para o mercado, a gente já está na versão 9 de desenvolvimento de atualização da máquina, né? Todos os acessórios e complementos dos equipamentos também, tudo já em processo de atualização. A gente está buscando distribuição mundial para esses equipamentos, né? O Brasil é um ponto importantíssimo da América Latina para a gente poder alçar voo, né? Criar realmente relevância. A gente tem a máquina validada hoje em muitas universidades e institutos reconhecidos mundialmente, como, por exemplo, a gente tem máquinas no MIT, em Berkeley, sendo testada. Um dos professores do MIT, cara, que é um cara incrível, ele chama Grael, ele criou edificações indígenas num lugar extremamente remoto dos Estados Unidos. Ele criou uma cidade toda com edificação indígena com a nossa impressora a partir de material do próprio solo, né, que a gente chama de earth material. Então ele pegou barro, pedra, pau, tudo que ele encontrou, moeu tudo, fez uma pasta, jogou na máquina e imprimiu edificações. Ele formou uma cidade indígena, cara, toda impressa. Isso daqui foi base para aquela conversa inicial que a NASA começou a olhar esse negócio para usar o mesmo critério para poder levar edificações para dentro de Marte, né? Então, usando o sistema de impressão 3D. Então, cara, é assim, não tem fim esse negócio, sabe? Não tem limite, né? Isso, Maravilha. então, aqui eu finalizo o material visual, né? Na realidade, assim, poxa, você comentou aqui do céu seu limite, de fato. Ainda mais tratando de impressão 3D, você comentou agora há pouquinho da gente ter prédios na China aí já chegando no 6º andar, eu fico pensando quando isso tomar uma escala ainda maior, porque hoje a gente vê aí prédios de 15, 20, 30 andares, o momento que isso chegar na prática, estou falando aqui de Brasil, não tenho dúvida que isso vai revolucionar o mercado por completo, porque eu falo muito isso, eu vejo a construção civil, você comentou dessa média de 1% de aumento de produtividade ao longo dos últimos 20 anos, eu vejo a construção, hoje em dia, mudando muito do ponto de vista comercial, né, a partir de serviços. Hoje em dia, para você poder encontrar informações do empreendimento é muito fácil. Você dá um Google da vida, você tem uma landing page bacana, você gera o lead lá, o cara te atende na hora. A parte comercial, eu acho que está indo para um caminho bem bacana. Tour virtual, hoje em dia você tem aí os metaversos da vida, etc. Mas quando você fala de obra, cara, pra gente ainda é a mesma coisa que fazia. Poxa, a nossa empresa, Marcondes César, 42 anos, e eu tenho certeza que a gente constrói muito parecido com o que a gente fazia Com a lá no início da primeira empresa, obra a que foi mesma feita, obra. né? Então, assim, cara, isso é Se os seus pais estivessem também na construção e seus avós, provavelmente o sistema vem desde lá para com cá. certeza, não, a gente herda o sistema construtivo, né? Quase isso. São Mas, novidades. mas muito bacana. Então, assim, acho que o ponto para a gente tocar aqui é
Para a gente que está hoje no Brasil, o cara que é investidor, o cara que quer trazer essa tecnologia para cá, vocês, como é que está essa perspectiva? Como é que faz? Qual é o caminho das pedras de você que está no mercado já mais maduro do que o nosso aqui, nesse sentido, né? Até regulatório, como você falou antes. Qual que é Isso. o caminho para a gente transformar isso numa realidade nossa aqui? Vamos lá, então vamos te dar o posicionamento atual. Hoje, a operação hoje funciona plena aqui, né, nos Estados Unidos, e o nosso objetivo é realmente abrir mercados na América Latina. O Brasil, nossa prioridade. Em que momento estamos? Estamos com máquinas sendo testadas, estamos com validações sendo feitas de materiais e outras coisas, estamos com um processo já burocrático andando. O que a gente precisa desenvolver? A gente precisa desenvolver agora as cadeias que alimentam esse processo todo. Então, a distribuição, parte toda de suporte, isso tudo a gente está, nesse momento, discutindo, buscando parceiros que vão nos ajudar a esse processo todo de acomodação dos equipamentos, para a gente poder ter a comercialização efetivamente dos equipamentos. A partir daí também, a gente vai ter um processo que é necessário, que é de você poder transformar o equipamento em viável no mercado brasileiro. Então, a gente tem que ver todos os incentivos que a gente pode ter em colocar um equipamento desse aí. Porque se você simplesmente for importar essa máquina hoje, por mais que ela seja uma máquina infinitamente mais barata do que a máquina concorrente dela mais próxima, ela é uma máquina que vai custar aí $200 mil, né? 210 mil dólares, contra uma máquina de $1.600.000, né? Então, a gente está falando de uma redução muito grande, mas se você fala de um país que hoje sofre com o câmbio, você já está falando de uma máquina aí de R$1 milhão, né? Ou mais. Sim. Então, isso para o pequeno empresário brasileiro, ele precisa o quê? De incentivo, de fomento, vindo, né, das instituições que podem subsidiar isso. Então, a gente também vem trabalhando nisso, encontrando alternativas para que grandes instituições financeiras ou de subsídio da indústria de construção possam entender que o equipamento realmente traz eficiência e aí eles liberarem linhas de crédito e tudo mais. Então, você vê, é um processo que tem que andar muita coisa ainda, mas a gente já começou. Nós temos algumas reuniões marcadas aí para discutir, né, projetos de casas de edificações populares. A gente tem outros caminhos também com outras construtoras de grande porte pensando na construção de objetos para construção, né, que são itens da construção. Então, muitas conversas efetivamente simultaneamente acontecendo, mas efetivamente a gente ainda não tem um caminho 100% fechado, né? Então, esse bate-papo com vocês é muito bom, porque a audiência que vocês atingem, ela vai nos dar também talvez abertura de portas que nos interessem conversar, se posicionar e tudo mais, né? Hoje, para comprar um equipamento meu, eu tenho equipamento em estoque, só que você vai ter que comprar a máquina aqui nos Estados Unidos e fazer todo o processo por sua conta de importação dele, né? Então, isso também dificulta, às vezes, para o empresário brasileiro. Ele fala, não, puta, eu quero um processo muito mais fácil, põe a máquina aqui no Brasil, eu preciso de suporte, eu preciso de assistência técnica, tudo isso a gente está caminhando rapidamente para poder fazer. É uma questão de tempo, e eu acho que esse tempo é muito curto, porque a gente está vendo que esse mercado está num movimento efetivo, então a gente quer fazer isso tudo muito rápido. Mas, é claro, falta, obviamente, para isso falta o fator principal, que é o fator de recurso financeiro. Então, assim, um movimento, né, extremo desse de ampliação tão rápida requer, né, investimentos que a gente gradativamente vai fazendo, mas, né, a gente tem que priorizar, né? Infelizmente, você trabalha no mercado de priorização. Então, nós estamos aqui olhando hoje esse mercado como prioridade número 1. Mas é isso, a porta está aberta, né? A gente, pessoas como você, Nicolas, como o Lúcio, que conhecem do segmento, conhecem, né, do mercado, sabe como o mercado funciona, consegue ver uma máquina dessa, talvez, com bons olhos para dizer, poxa, isso daí pode trazer benefício para o meu negócio. E aí ajudar a gente nesse processo todo de identificar caminho, de agilidade na entrada do equipamento aí isso tudo daí para frente. Cara, eu vejo muito muito positivo, né, essa máquina, e assim eu enxergo que tem espaço aqui, né, para grandes construtoras, né, casa popular, condomínios, diversos usos aí que poderia utilizar essa máquina com certeza, né, quem estiver nos assistindo aí, né, e tiver interesse em conhecer, né, essa tecnologia, a gente vai deixar um link aqui com para você preencher uma ficha aqui de inscrição, formulário, tá? E aí a gente pode ver o Anderson vai conversar com a pessoa, tal, tudo, para que quem tiver interesse em
importar essa máquina. O Anderson também trabalha no mercado imobiliário lá na Flórida, né? Isso, E isso. ele constrói algumas casas para venda também. A gente tinha conversado sobre isso, Anderson. Conta para o Uhum. pessoal que você também constrói casas para venda. Então, se Isso. alguém também tiver o interesse de investir nos Estados Unidos, né? Às vezes o cara é de uma construtora aqui e tal, quer diversificar o negócio dele, também pode ser uma opção, né? Isso. Deixa eu te dar todas as frentes aqui, tá bom? Beleza. De oportunidades em negócio. Bom, vamos lá. A gente talvez resgate lá o início da nossa conversa. Então, aqui hoje, na parte imobiliária, nós temos uma imobiliária, então a gente opera oportunidades de negócio. Então, os brasileiros hoje estão buscando dolarizar, estão buscando investir, tirar, né, ou tirar, não sei o termo mais adequado nesse momento, mas buscar outras alternativas de investimento, e os Estados Unidos acaba sendo um porto seguro. Apesar de a gente estar falando do mercado que está sofrendo um pouco com inflação, taxa de juros um pouquinho alta, mas ainda é um mercado extremamente estável, um mercado que oferece boas oportunidades, e mercado imobiliário é um mercado seguro, mais seguro talvez que você colocar seu dinheiro para render muito mais numa bolsa de valores e etc. Então é um mercado que todo mundo gosta, né? É um mercado que dá ali uma tranquilidade, uma segurança, uma rentabilidade favorável. Então, brasileiros que vêm para cá e falam, eu quero comprar uma casa de férias, eu quero comprar um imóvel comercial, eu quero comprar um terreno para fazer um edifício, eu quero Quero construir isso uma tudo, casa para nós vender, que é o quero caso que construir eu uma casa para citei vender. aqui. Isso tudo, como agente imobiliário hoje, a gente pode atender. E assim, se essa casa que você quer comprar aqui estiver à venda em qualquer lugar da Flórida, nós vamos achar. Pode ficar tranquilo, que o sistema é um sistema único, eu identifico essa casa e vou achar essa casa. Não se preocupe. É Uhum. casa de férias, é casa de moradia, não importa. Essa é uma coisa, tá? Se você quiser comprar uma empresa, a gente também vai ter todo o canal para te suportar. Eu quero investir no segmento, eu quero comprar uma indústria, eu quero, não importa, quero investir no agronegócio nos Estados Unidos. Tudo isso a gente tem caminho para tudo. Nosso trabalho aqui, ele visa pegar na mão do investidor e ir até a finalização, passando por todas as etapas que ele tem que cumprir. Tem que abrir empresa, tem que ver a parte de internacionalização, tem que ver tributação internacional, tem que ver impactos fiscais de um país e no outro. Tudo isso a gente ajuda ele a montar, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre a construção. Então, na construção hoje, nós construímos e a gente optou por ter mais casas para o segmento popular, porque é onde tem muito mais volume e giro muito mais rápido. Uma casa popular aqui, eu estou me referindo a uma casa de $250 mil a $350 mil. Então, que infelizmente não é popular para nós aí no Brasil, Sim. mas sim é uma casa de 4 quartos, com 180 metros de área, 3 banheiros, linda casa. Mas ela entra num segmento em que os bancos dão incentivo para essas pessoas que buscam a primeira moradia. Então, tem taxas especiais, tem tudo isso. Nesse caso, a gente formulou, Lúcio, um projeto para poder dar para o investidor a oportunidade de entrar aportando aqui nesse tipo de construção, né, nas nossas construções 3D. O que seria isso? Ele investe na. Primeiro, assim, o processo começa ele montando uma empresa, e a gente vai ajudar tudo, para que ele monte uma estrutura jurídica para poder ser o investidor do negócio aqui nos Estados Unidos. Então, tem todo um processo do porquê isso, principalmente proteção patrimonial, proteção de uma série de fatores que é importante para uma pessoa jurídica que não teria na física, imposto de sucessão, e aí vai, depois eu entro nesse detalhe se precisar, mas a gente ajudaria ele a montar essa jurídica. Essa jurídica vai fazer a aquisição de um terreno que nós previamente já mapeamos. Olha, esse terreno nesse lugar vai ser dessa forma. Ele compra o terreno interno na empresa. A nossa empresa é contratada pela empresa dele para fazer a construção dessa casa. Eu vou lá, construo a casa vira um ativo da empresa dele, ninguém põe a mão no dinheiro dele, a empresa é dele, a casa está lá dentro, e a minha imobiliária vai e vende a casa, põe a casa no mercado, anuncia a casa, vende a casa, e ele realiza o lucro da operação. Custo de construção e terreno, menos o valor, né, efetivamente da venda, realiza o lucro dele nessa operação. Em média, a gente está falando aí, esse resultado tem sido muito acima do que qualquer aplicação financeira aqui nos Estados Unidos hoje pode garantir. Então, os investidores ficam muito felizes aí com o resultado financeiro que eles estão tendo nesse processo, né? Dá uma rentabilidade muito boa e o tempo de retorno, a gente calcula que ele pode ir de 6 a 8 meses. Né? Então, de 6 a 8 meses, Rápido, você consegue retornar seu capital. Como é que eu tenho feito, Lúcio? A gente normalmente fecha um contrato com esse investidor de 24 meses, sai ali com uma média, né, de, sei lá, 2, 3 casas iniciais, por exemplo, depois eu dou um parâmetro de investimento aqui para vocês entenderem, 2 a 3 casas. Então, o que eu faço?
boto as 3 casas para construir, coloco no mercado, anuncio a casa no momento que eu começo a construir. Normalmente eu vendo essa casa nos primeiros meses de obra. Aí o cara que contraiu o financiamento com o banco, ele vai dar uma entrada que não vem para mim, vai para o cartório, ele espera concluir a obra, o banco me paga, eu entrego a casa e realizo o lucro. Esse período, no pior caso, pode ser de 8 meses, e no melhor caso, a gente está tentando deixar em 6. Se fizer em 6, o que vai acontecer? Eu vou pegar o capital, posso dar o ganho de capital para ele, pego o principal, jogo nas próximas 3, rodo mais 3. Entendi. De novo, mesmo processo. Você libera o lucro e mantém aquilo girando. Ou Maravilha, posso deixar o lucro lá dentro também, se for do valor da vontade dele, e construo mais uma. O fato é que, se a gente consegue fazer em 6, eu rodo o dinheiro dele 4 vezes no ano. Se eu fizer em 8, eu rodo 3 vezes no ano. Então, tudo vai depender. Ah, mas e se você não vender em 8? Existem fatores de mercado que eu não controlo. Se o mercado explode, a casa é sua, está no teu nome, está na tua empresa. É um imóvel, né? Não é um bem. Posso controlar. Né? Então, isso de verdade que talvez seja o maior risco, é de você não ter conseguido vender a casa no tempo que de verdade a gente planejou. O que não vem acontecendo, tá? Na média está acontecendo o que eu estou falando. Então, esse é um sistema que a gente usa hoje que beneficia. E isso traz para a gente também giro, porque a gente consegue pegar esse investimento e fazer com que a nossa máquina gire na construção de várias casas. Então, a gente já está com mais de 70, 80 terrenos comprados em regiões específicas e a gente vai colocando esses terrenos para girar com esse tipo de edificação, essas casas desse modelo. E é mais ou menos aquele modelinho que eu mostrei aqui ao longo da apresentação, aquela cinza lá, né? Então, isso é o que a gente faz hoje. Então, a gente dá suporte para o cara que quer investir em qualquer imóvel que esteja no mercado, seja para férias, seja para moradia, ou para industrial, comercial, ou qualquer coisa, ou se ele vem conosco na construção, a gente tem produtos que atendam ele também como investidor para dar resultado para ele, para dar ganho de capital para ele no final da história, tá? Maravilha. Você falou que costuma fazer 4 casas. Como é que é? Uma casinha dessa, uma casa pequena. Você faz dessa, um conjunto, então. Eu vou fazendo simultâneo o que ele comprou, né? Então, se ele me investiu em 3 casas, eu boto 3 casas para rodar simultaneamente, né? As 3 casas dele, para que elas finalizem no mesmo período, né? Mas uma casinha dessa vai investir hoje por volta de uns 250, 260 mil dólares no processo de terreno mais construção, tá? E é uma casa que vende, olha que coisa interessante. Eu coloquei lá 260 mil dólares de construção e terreno, tá? Se eu colocar essa casa para vender numa região aqui chamada Poinciana, que está a uns 30 minutos da Disney e tal, mas é uma região nova, essa casa vai vender por uns 330 mil dólares. Se eu colocar essa casa em Ocala, está no meio da Flórida aqui, essa casa vai vender por 320 mil dólares. Se eu colocar ela em Port Charlotte, que é uma região de praia, essa casa vai vender por 410 mil dólares. Então, o que a gente está priorizando? Está priorizando as regiões de maior valorização. Então, eu tenho terreno lá, eu boto a casa lá, eu dou mais ganho de capital para o cara. Perfeito. Ele fica mais feliz. Anderson, no final, o resultado que eu tive na venda foi melhor, foi bem mais positivo. Sim. Então, a gente administra isso também, né, para poder ter produtos bem alocados em regiões bem, né, a gente pesquisa as regiões, a gente faz levantamento, a gente faz toda a base de dados que a gente tem hoje de cada região é muito rica, né? A gente tem sistemas que nos permitem ter informação clara de como está a região para aquele determinado tipo de produto. Tá? Excelente. Maravilha. Muito bacana. É isso. Show de bola. Cara, gratidão aí, Anderson. Cara, a apresentação foi excepcional, cara. Eu achei fantástico aí. A tecnologia, você fala muito bem, entende tudo que está falando aí. A gente vê a segurança, né, sobre o assunto, tá dominando aí o pedaço aí na impressão 3D, né, na imobiliária, nos investimentos, em tudo aí. Beleza? Parabéns aí pelo seu trabalho, pelas empresas. E como a gente falou, a gente vai deixar um forms aqui para quem quiser, tiver o interesse de investir, tiver o interesse de trazer essa tecnologia para o Brasil, né? Então, a gente está abrindo portas aqui para vocês aí que queiram fazer esse tipo de obra, fazer um investimento, todo tipo de negócio aqui. Isso, as conversas podem iniciar por aí. Deixa eu fazer um complemento aqui, Lúcio. Vai lá. Primeiro sobre isso que você acabou de falar. Então, eu me predisponho
né, a poder estar fazendo quantas reuniões forem necessárias Uhum. para dar esclarecimento para pessoas que efetivamente tenham interesse, né, de Sim, poder movimentar isso. Porque vem muita gente maravilha. também com especulação e tudo mais, né? Então, Claro. né, se tá certo, eu tô à disposição. Se for preciso eventualmente pegar um avião e ir até, Uhum. eu vou, não tem problema Eu acho nenhum, que é tá? importante a gente falar também, né? Como você falou, uma residência o cara vai gastar em US$ 250.000, né? Então, para a gente já dar uma filtrada, então, quem queira investir ou quem pense em importar, fazer, então a pessoa tem que ter ciência do tamanho do aporte, né? Porque não é qualquer Ah, pessoa que pode embarcar numa tecnologia dessa, né? Tem que ter A gente está uma falando de empresa 250 mil grandiosa dólares. aí por trás aí para poder realizar isso, né, Isso, é. Nicolas? Mas quando a gente fala de 250 mil dólares, a gente está falando de uma casa. Se a gente fecha um contrato de três, está falando de quase 800 mil dólares. Sim, Né? Então, de verdade é isso. Mas se ele vai comprar uma casa de mercado, elas podem variar com preços diversos. Então, isso já não é necessidade de você comprar é, três casas, vai comprar uma casa de me mercado. chama a Mas atenção. o ponto principal, Lúcio, que eu queria colocar também, sim, mencionar, eu só pincelei ele, mas aqui a gente dá todos. Porque o que acontece com o brasileiro hoje? Ele chega aqui e fala assim: eu não sei como fazer, eu não sei por onde começar, eu não sei com quem falar, eu não sei como fazer, eu não sei por onde começar. Então, assim, se eu tivesse alguém como eu me dando auxílio quando eu cheguei, eu teria evitado de jogar um montão de dinheiro no lixo, que eu joguei dinheiro sim, fora, né, e perdi um tempo enorme da minha vida tentando encontrar o caminho. Então, hoje, o nosso trabalho aqui é dar esse suporte, dar orientação para quem quer. Seja você um investidor de altíssima capacidade ou você é um investidor de pequeno porte, não sim, importa, porque os processos vão ser muito parecidos. Então, né, eu tenho caras que vêm aqui e compram casa de 20 milhões de dólares. Né? E eu tenho pessoas que vêm aqui buscando casa de 100 mil dólares. Não importa. Né? O processo para ele poder adquirir, para ele poder. É sempre o mesmo. Então a gente dá isso, a gente explica, a gente orienta, a gente encaminha ele corretamente para tudo que ele precisa. Se ele é um grande gerador de dinheiro ainda no Brasil e começa a gerar muito dinheiro aqui, a gente tem que olhar outras coisas para ele, com muita preocupação, que é a parte de tributação internacional, para uhum, que ele não tenha tributários e que vai afetar depois no final ele fala, pô, peraí, cheguei ao ponto de estar bitributando, pelo amor de Deus. Então, a gente tem que fazer um estudo para ele antes, tomar todos os cuidados para que ele faça o investimento de maneira correta. Então, não é vender uma sim, casa. Vender uma casa é o processo mais simples de todos. Nós somos consultores na venda de um imóvel ou de um negócio para poder que uhum, essa pessoa saia daqui feliz. Eu já vi gente fazendo investimento errado, perdendo tudo que tinha e indo embora desse país, né? sim. Desesperado. Então a gente E não não quer deve que ser isso pouco, aconteça. deve ser São muitas pessoas Pois é. aí. Fala aí, Nicolas. O Nicolas queria Não, eu fazer só uma ia comentar, pergunta aqui. porque você falava, né, Lucio, mas assim, os valores que o Anderson trouxe aqui de 250, 300 mil dólares, se você trouxer para nossa realidade, poxa, se comprar um terreno aqui em São José dos Sim, Campos, dependendo caríssimo, do né? bairro que você for comprar residencial, para Uhum, comprar e construir, você vai pagar mais caro do que isso. com certeza. Dependendo do bairro, obviamente. Mas, e aí, claro, né, acho que o Anderson está trazendo uma perspectiva que é interessante, que é a questão da dolarização do investimento. Sim. Né? Então, poxa, bem bacana saber que existe essa É possibilidade, segurança de porque investir num país acho que também é sólido exato, como os Estados Unidos, né? sólido, mais previsível do que o Brasil. eh, e penso assim, Lúcio, eu acho que é importante o Anderson comentar, porque às vezes a gente não tem a menor noção de que a gente pode fazer esse tipo de coisa. Acho que a gente Sim. fica muito fechado assim no nosso mundinho Uhum, Brasil, às vezes até São José dos Campos, né, no nosso caso aqui, com e não certeza. olha para os Estados Unidos, não olha para uma Europa, não olha para outros mercados. Então é legal o Anderson trazer essa perspectiva, porque a gente vê que tem muita coisa bacana sendo feita lá fora e Sim. que é acessível para brasileiros, né? A Uhum, gente talvez não tenha que esperar, eu comentei bastante sobre isso durante aqui o nosso bate-papo, talvez a gente não tenha tanto que, na verdade a gente não precisa esperar o negócio chegar até a gente, né? O sim. Anderson é um exemplo prático disso, ele foi atrás e está realizando, então isso Maravilha. é muito bacana e penso eu que, enfim, né, é acessível também. Sim. E É isso o aí. pessoal da Convap aí também fica o convite para quem quiser conhecer a tecnologia ou mesmo, né, quiser investir nesse negócio ou, sei lá, pensar em Com alguma certeza. coisa que se encaixe dentro da sua empresa, fica o Uhum. convite para vocês aí.
beleza? Com certeza. Não, e o Anderson estando no Brasil, Anderson, fica o convite para a gente poder pensar em alguma coisa juntos lá na Convap. A gente tem alguns núcleos bem bacanas. Que Cara, acho que ele dá falou pra, que ele vai vir né? aqui, A né? gente tem o núcleo Podia da. até marcar uma A visita, gente uma tem a turma da palestra lá, quem tecnologia sabe? lá, o pessoal do Negeia, que é o núcleo nosso de jovens lá. Acho que, poxa, teria tudo a ver. A gente pode, com certeza, desenhar alguma coisa juntos, que é realmente um assunto bem legal. curioso e pertinente no nosso mercado aqui. Obrigado, Beleza? obrigado, Nico. Obrigado pela porta aberta. Eu de verdade estou à disposição também, se vocês entenderem que essa discussão pode ser encaixada em qualquer fórum de discussão futuro, eu tô realmente à disposição. Eu acho que, mais do que tudo, é levar essa bandeira da construção 3D para frente, Uhum. porque eu acho que é benéfica, né? Para as pessoas finais, né, que Sim. consomem o produto, e para quem constrói também pode ter uma melhora muito grande aí em vários aspectos. Então, eu tô realmente à disposição. Podem contar comigo. Se eu tiver a agenda para o Brasil fechada, eu comunico, Já né? comunica que a gente marca um ao vivo aqui também, outro podcast É e isso faz aí. uma palestra na Convap lá. Com certeza. Não, vamos fazer isso sim, eu acho que é bem pertinente. E é isso, estou à disposição, completamente à disposição. Esse negócio é um negócio que a gente está com prioridade absoluta. Maravilha, parabéns. Muito obrigado aí pelo nosso podcast e a gente vai se falando. Até a próxima aí. Anderson, Obrigado, Lúcio, obrigado, Nicolas. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, conhecer você, Nicolas. O Lúcio eu conheci já numa outra oportunidade, então estou à disposição. Precisou, pode entrar em contato. Parabéns, Anderson. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Lúcio, obrigado pelo convite também. Foi um prazer estar aqui com vocês e participar desse bate-papo. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. ManzaCast fantástico aí, impressão de casas em 3D. Até a próxima. Um abraço.